Paz do Senhor, meus irmãos, aqui pastor Esther Ribeiro, organizadora do projeto Culto na Roça. Hoje eu estou aqui para gravar e deixar aqui para vocês mais uma entrevista com a Geice Sampaio. A paz do Senhor, Geice. A paz do Senhor a todos. Geice, primeiro seja bem-vinda, né, aqui ao Culto na Roça. E para mim é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, apresentar você, falar de você, da sua história, do seu testemunho para quem está nos assistindo, você que já está nos assistindo. Fica até o final, porque a Geice, ela veio do Distrito Federal, ela veio de Brasília para cá, só para gravar essa entrevista. Amém, é uma honra para mim, gente. Geice, a gente já tem um vídeo seu contando um testemunho, né, da sua história. Eu até falei para ela que esse testemunho no nosso Facebook já tem mais de 100 mil visualizações. Foi aí que eu falei assim, eu preciso trazer ela para cá, porque tem muitas pessoas sendo edificadas através da sua história. E eu te conheci já tem uns 2 meses, né? Eu te conheci em dezembro. Isso. Mas você já conhecia o Culto na Roça? Já, conheci através das redes sociais e da Rebeca Henrique. A Rebeca Henrique, da Adoração Profética, que sempre veio aqui. E hoje você veio pra cá, né? Veio pra cá, pra Caldazinha. Ela conheceu aqui, gente, o espaço, a chácara, lindo, tudo. Gente. O que você achou? Muito lindo. A gente foi muito bem recepcionado, com amor e com carinho. Mas a gente quer trazer você também agora no culto, né? Pra você... Amém, vai ser uma honra, porque eu sempre acompanhava, né, nas redes sociais. Eu já conhecia aqui, já vi as tendas, já vi aqui o local. É muito espiritual, você sente a atmosfera e eu creio que vai ser uma honra estar aqui com vocês. Já deixar aqui, antes da gente começar essa entrevista, que em maio, no nosso Congresso de Mulheres, ela vai estar com a gente. Amém. Eu, particularmente, quando eu fui pra Brasília, que eu fui ministrar, eu estive na igreja dela. E eu não sei se eu falei pra você, acho que eu falei aquele dia, ela cantou também com a gente no Culto na Roça em Lusiânia. Eu preparei um louvor pra me cantar lá, né, Geice? Aí eu falei assim, culto à tarde, acho que não vai ter ninguém pra cantar, eu vou cantar, né? Porque eu só canto quando não tem ninguém pra cantar. Aí vem a Geice cantar. Quando ela começa a cantar, eu guardei que eu tinha preparado. Que unção, que bênção, que louvor. E eu falei, gente, eu vou colar nessa menina aqui. Amém. E eu vejo muito Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. Mas quando a gente vê, assim, sabe, muito de Deus na vida de alguém, a gente sabe que essa pessoa vive uma vida de preço, uma vida de separação. É verdade. É verdade. Dói. Às vezes o chamado machuca, mas é muito gratificante servir a Deus. Eu sempre falo para Deus que é um privilégio servir a Ele de todo o coração. E que tudo que a gente passa nem se compara com tudo que Ele passou, do que Ele entregou por cada um de nós. E é muito... O propósito vai além da nossa dor. Sim. Hoje você canta e você prega também. Sim, eu prego também. Pela misericórdia de Deus. Mas como que é a sua história? Como que tudo isso começou? Eu tinha te perguntado, né? Você não nasceu em berço evangélico? Não nasci. Meus pais eram católicos, né? A minha mãe se converteu, né, quando ela separou do meu pai, né? Eu tinha 5 anos de idade. Aí ela conheceu Jesus e desde então nos ensinou o caminho, mas meu pai até hoje ele não conheceu Jesus ainda. Ele é católico ainda. Tem contato com seu pai ainda? Tenho contato, sim, com meu pai. Ele mora na Bahia. Meu pai, ele morava aqui no Distrito Federal. Ele morava lá no Distrito Federal e foi embora para a Bahia depois que minha irmã faleceu, né? Não sei se influenciou ele de ir para lá, porque ele tinha muito contato com ela. Então, assim, eu não sei se acabou influenciando ele de ir embora para lá. Aí ele reside hoje lá na Bahia. E sua mãe veio para Jesus depois dessa separação? Sim. E aí você foi aquela menina que cresceu nos ensinamentos bíblicos, né? Dentro da escola dominical. Sim, da oração. Culto de doutrina. Mas quando foi que você descobriu o seu ministério, assim, de cantar, de pregar? Assim, Esther, eu sempre gostei de cantar. Não cantava nada, né? Ainda estou aprendendo. Mas eu sempre, lá em casa tinha um rádio que eu cantava, gravava na fita, botava pra gravar. Eu já fiz isso. Botava pra gravar. E tipo assim, a minha irmã falava assim, para de ficar gritando. E eu sempre gostei de cantar alto, gente, como vocês percebem. Sempre gostei. Não sou uma Paloma Posse, né, que tem uma extensão vocal assim enorme, mas eu sempre gostei de cantar alto. E eu lembro que um dia a gente estava na igreja, né? Minha mãe sempre vestiu a gente igual, não tão igual assim. Explica, porque você... você, sua irmã mais nova, e você tem uma gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea. Aí somos 3. Eu e minha irmã gêmea e a caçula, a Ju. Aí a gente sempre se vestia mais ou menos igual.
E a minha rotina, eu até contei pra Esther, a minha rotina de ir pra igreja era, eu chegava na igreja, cantava com as crianças, chorava, orava pelo meu pai e depois eu dormia. Era essa a minha rotina na igreja. Nesse dia que eu fiz toda essa rotina, dormi, uma irmã mandou a minha mãe me acordar. E ela me acordou e ela falou pra minha mãe assim, ó, não sei qual das duas, mas uma delas vai andar aos 4 cantos da terra, louvando a Jesus, vai ser uma missionária, vai pregar a palavra de Deus, ela será uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Nossa, que lindo. Então, assim, como eu tinha 5 anos, não tinha aquele entendimento pra saber. Então, como a minha irmã sempre foi mais, assim, firme do que eu em tudo, na escola. Aí você chegou a pensar que era ela? Sim, sempre. Sempre eu pensei que fosse a minha irmã. Porque a minha irmã, ela era mais extrovertida, ela conversava mais, dialogava mais. Ela chegava mais nos lugares, era mais carismática com as pessoas. E eu sempre fui aquela pessoa de me isolar. De ficar no canto, de ficar lá na minha, no meu lugarzinho. Tanto que as pessoas achavam que eu era muda, que eu não falava. Porque eu era muito na minha, assim, sabe? Eu queria me resguardar pra não machucar. Eu vou falar de algo aqui, porque tem pessoas que passam muito por isso. Que eu falei assim, que essa questão da nossa entrevista aqui, gente, é justamente para pessoas que têm passado por situações que não têm encontrado, né, alguém que passou por isso e como que superar. Eu estava conversando com a Geice e ela me falou questão de rejeição. Na verdade, tem uma fase da vida da gente, Sim, na adolescência, na juventude, que a gente tem aquela sensação de ser excluído, de rejeição. E talvez quem está nos assistindo agora já teve esse sentimento. Então, ou seja, você chegou a uma fase na sua vida que você começou a se sentir rejeitada? sim. Teve uma época na minha infância que eu achava que o meu pai não gostava de mim pelo fato de ele sair para os lugares e não me levar. Ele levava minha irmã gêmea, né, a Jéssica, e me deixava em casa até num certo dia que aquilo começou a me incomodar. E eu ficava muito triste, eu chorava, porque eu gostava muito do meu pai, amo meu pai. E ele falava assim pra mim mesmo, eu falei, ele não é meu pai, porque ele me rejeita demais. Até que um dia eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, me conta a verdade, eu sou adotada, ele não é meu pai e eu sou a cara do meu pai. E aí ela falou assim, menina, para de besteira, você é filha do seu pai, você é a cara do seu pai. Aí foi quando eu fui começando a entender que existiam momentos que ia ser a minha irmã, que existiam momentos que ia ser eu, que existiam momentos que seria nós duas. E tá tudo bem, que nós somos filhos do mesmo pai. Então, assim, tinha dia que ele poderia sair comigo, com a minha irmã caçula, e que tava tudo tranquilo. Mas até que eu entendi isso na minha cabeça, passou muito tempo, muito tempo. Foi um processo muito difícil, porque quando a pessoa ela se sente rejeitada, é muito complicado, porque isso acaba atingindo várias áreas na vida dela, várias áreas. Então, assim, eu não consegui me desenvolver na igreja, em relação à amizade, a amigos, às pessoas. Por isso que eu queria me isolar. Até que um dia Deus falou pra mim assim, sai do isolamento. Porque quando a pessoa está isolada na dela, no canto dela, talvez a mente dela é uma oficina muito grande para o inimigo trabalhar. Então ela é um alvo muito fácil do inimigo, de o inimigo abatê-lo, de o inimigo tomar a pessoa para ele. Então Deus falou para mim assim, saia do isolamento. Você não nasceu para estar isolada, você nasceu para ser uma voz que clama. Então assim, vá fazer o que eu chamei para fazer. Aí fui entendendo, fui compreendendo e Deus foi me ensinando. Esse seu pensamento de ser rejeitada acaba que ia te isolando, né? Uhum. Mas você acha que isso influenciou? Porque você disse que foi para a igreja, né? Uhum. Participou ali do culto de crianças, de tudo, mas teve uma época que você, da sua família, né, da sua mãe, das suas irmãs, você foi se afastando mais da presença de Deus. Sim. Teve uma época que nem eu falei para Esther, que eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha, assim, porque eu, no meu decorrer da minha intimidade com Deus, eu fui conversando com Deus, eu perguntava para Deus por que a minha mãe não era tão assim comigo, assim, de conversar, nas minhas guerras espirituais, de se abrir, de falar. E Deus foi me ensinando que era o jeito dela, foi a criação dela. Então, assim, a gente dá a alguém o que a gente aprendeu, né, o que a gente conviveu. Então, assim, tinha dias que eu vivia as minhas guerras espirituais e que eu falava para Deus assim, Deus, por favor, por gentileza, deixa eu chamar a minha mãe, deixa eu chamar a minha irmã para me conversar, para me abrir, para me dizer o que eu estou passando. E Deus falava para mim assim, Geice, o processo hoje é eu e você. Eu quero que você aprenda que tem dias que não vai ter ninguém do seu lado. E eu vou estar ali para você contar as suas dores, contar as suas fraquezas, contar os seus medos, os seus temores. E eu vou estar ali para te ouvir abertamente.
Aonde que você começou a ter as suas experiências com Deus. Com Deus. Então, assim, foi muito difícil até pelo fato de que eu sempre quis alguém para suprir talvez a falta do meu pai, a falta da atenção da minha mãe sobre mim, para conversar. Tanto que todas as fases da minha vida, eu sempre me senti sozinha por esse fato. Tipo assim, eu tinha minhas irmãs dentro de casa, eu tinha minha mãe dentro de casa, mas ao mesmo tempo que eu tinha todas elas, sempre com amor sobre a minha vida, eu me sentia muito sozinha. Sabe, de conversar, de ter um amigo, assim. Foi quando um dia Deus falou pra mim assim, eu sou na tua vida o que ninguém é. Eu ocupo o lugar na tua vida que ninguém ocupa. Então, assim, se teus amigos te deixarem, se teus pais te abandonarem, eu estarei sempre ali, sempre. Para te fortalecer, para te colocar de pé, para dizer que eu sou o teu Deus, que eu sou o teu amigo. Tanto que quando meu pai saiu de casa, eu falava assim para Deus, Deus, eu não tenho o meu pai da terra aqui comigo, mas eu quero que o Senhor seja o meu pai, que o Senhor preencha todo o vazio da minha alma. E eu sei que eu não vou estar sozinha. Tanto que eu até te falei que quando eu dormia, eu falava assim, Deus, bênção, Deus, que a tua bênção seja sobre a minha vida. E que eu durma em paz e que eu levante em paz. Muito bonito. Você teve um período que você ficou na igreja, né? Ficou mais pra lá e pra cá, que você me contou. Faz a sua juventude. Na minha juventude, por volta de 18 anos, 18 para 19 anos, eu tive esse período pelas amizades, né? Como eu não estava assim muito firme na igreja, eu acabei sendo influenciada por amizades, né? Na escola, falava assim, vamos ali, vamos matar a aula, vamos ali. Então, assim, eu comecei a observar tudo que eu estava vivendo e algumas coisas me constrangiam, outras não, e eu falava assim, Deus, eu sei que aqui não é meu lugar, mas é o momento que eu estou vivendo. Eu não cheguei a sair assim totalmente da igreja. Você tinha temor no seu coração? Muito temor. Eu sabia que se eu saísse, pela minha intimidade que eu tinha com Deus, eu sabia que se eu saísse da igreja, algo ia acontecer. Tipo assim, sair totalmente. Mas assim, quando a pessoa tem um chamado, né, como a gente tava conversando ali em off, e ela me falando quanto Deus te falava, né? Sim. Nesse período que você tava assim, não tão firme, mas sempre Deus levantava alguém para falar com você e era sempre um ataque. Sempre, gente, era incrível. Eu falava assim, teve um dia que eu falei assim pra Deus, Deus, por favor, fale mais manso comigo, Deus. Tipo assim, Deus usava profetas e era tudo palavras assim duras, sabe? Tinha dia que eu chorava, eu falava assim, Deus me ama, Ele só fala duro comigo. E como a palavra de Deus diz, que Deus só corrige o filho a quem Ele ama. Então assim, eu já até preguei sobre isso, eu falava assim, quantos pais nós temos aqui? E eu perguntava a eles, pais, vocês sempre falam palavras assim, oh, meu filho, você quer fazer isso? Faça, meu filho. Não. Você às vezes vai ter que ser duro, vai ter que ser pulso firme para dizer, não, aí não é o caminho. Não, não é o tempo. Não, não faça assim. Não, não vá por esse caminho, porque esse caminho é errado. Se você for, você vai quebrar a cara, vai voltar e vai reconhecer que eu te falei que eu estava certa. E gente, exatamente isso. Então, assim, todas as vezes que eu estava assim, no caminho errado, nas amizades erradas, Deus sempre usava minha mãe para falar assim, essa pessoa não é para você conviver, essa pessoa não vai te fazer bem, essa pessoa vai te prejudicar. E eu falava para ela assim, Esther, mãe, eu já tenho poucos amigos. E os que eu tenho, a senhora quer desfazer as minhas amizades, como é que vai ficar esse negócio? E ela falava assim, gente, isso não é de Deus, não tá certo. E, gente, todas as vezes ela tinha razão. Todas as vezes. Então, assim, eu comecei a viver um processo na minha vida que eu ia para casa de amigos e Deus usava os meus amigos para falar comigo. Teve uma vez que eu estava assim na casa de um amigo e ele olhou para mim e falou assim, Geis, o que você está fazendo aqui? Nossa. Esse lugar não é para você, esse lugar não combina com você, você não é compatível com esse lugar. Então, assim, você precisa sair daqui. E eu falava assim, não, mas eu estou aqui acompanhando vocês, vocês são meus amigos. Ele, não, você não pertence a esse lugar, você não combina com esse lugar. Você carrega algo tão diferente e dá para ver no seu olhar que por mais que você não esteja como Deus quer que você esteja, você tem algo dele na sua vida. Meu Deus. Então, assim, você não combina com esse lugar. E era um amigo que estava afastado falando para mim que estava meio assim na igreja. Então, assim, nesse dia que ele falou isso pra mim, ele falou pra mim assim, saia daí agora. Porque eles estavam mexendo com coisa errada. E eu nunca gostei de mexer com essas coisas erradas. De droga, de bebida, essas coisas. E ele falou pra mim assim, saia daí agora.
Porque se a polícia bater aí, ele não quer saber quem é errado, quem é certo, quem tá fazendo, quem não tá fazendo. Todo mundo é errado. E eu falei assim, amém, Deus, eu vou sair. E saí. Esse meu amigo que tá falando comigo me levou pra casa. Foi muito incrível, gente, que na hora que eu saí, a polícia bateu lá. Olha só. Então, assim, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador como nós somos, Deus sempre permanece fiel a nós. Sempre, 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 sempre. Então, assim, eu louvo a Deus pelas palavras duras que Ele me disse. Pelas palavras duras que Ele lançou sobre a minha vida, para me aprender, para me gerar estrutura, para me gerar caráter, para me respeitar a Deus, sabe? Despertar daquela situação Sim. que você estava. É porque é muito fácil, tipo assim, eu ver um amigo meu errando e falar assim, vai, continua assim, faz assim. Não, eu tenho que ser pulso firme. Se eu sou uma serva de Deus, falar assim, você tá errado. Você precisa melhorar, você precisa andar certo. E o que foi que aconteceu para você realmente dar um basta nessa situação e aceitar a sua vida, seu ministério, assim, voltar a ficar firme? Foi assim, teve um dia que eu estava mesmo na igreja, né, e minha líder de mocidade falou bem assim, Geice, vamos dormir lá em casa, porque eu tenho um propósito de oração na madrugada. E amanhã de manhã, como tem amanhã com Deus, na nossa igreja, você dorme lá, amanhã a gente acorda e vamos para amanhã com Deus. E eu falei assim, tá bom. Eu tinha costume de dormir na casa dessa minha amiga. Fui pra lá. Nesse dia ela dormiu no quarto com a mãe dela, eu dormi no quarto dela sozinha. E eu lembro que o celular não me despertou. Ela não me chamou pra orar. Quem me despertou naquele dia foi Deus. E Ele falou pra mim, levanta e vai orar. Eu quero ouvir a sua voz. Eu não quero que você peça nada. Eu quero que você converse comigo, eu quero que você desabafe. Eu quero que você coloque pra fora tudo, talvez que você tenha guardado. Eu quero que você fale. Foi quando eu falei assim, amém, Jesus. Eu só chorava. Só chorava e falava assim, Deus me perdoa, porque hoje eu aqui nesse chão, eu reconheço o quão frágil sou. O quão necessitada sou da tua presença, e que eu não sou nada sem ti. Eu sou totalmente dependente da tua presença. Eu reconheço que eu não consigo andar mais sem ti. Eu reconheço, Deus, aqui as minhas falhas. Eu reconheço que eu sou pobre, sou necessitado da sua presença. Então, assim, eu estou aqui, Jesus. E se a promessa que o Senhor fez, eu ainda falei isso para Deus, se a promessa que o Senhor fez quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, ela está de pé, eu não sei se era para mim, se era para minha irmã, mas se for para mim, Deus, eu estou aqui. Eu quero te servir, espírito e verdade. Eu quero guardar o meu coração em ti. Eu quero que o Senhor me ensine a te servir com todo o meu coração, com todo o meu ser. Eu quero te entregar o melhor no altar. Eu quero que o Senhor faça em mim, para depois fazer através de mim. Então, eu fiz essa oração bem sincera a Deus. E foi quando a gente acordou, fui para amanhã com Deus. Eu fui a primeira a chegar depois de Deus. Deus sempre chega primeiro que a gente, né? E eu cheguei lá, só tinha eu e o pastor. E ele era gaúcho, né? Ele falava assim, oi, guria, a paz do Senhor, chegou. E eu achava estranho, né? Depois que eu fui descobrir que era o jeito deles falarem. E eu lembro que eu cheguei lá e eu lembro que eu tava com a corda amarrada no braço que eu achei no chão da minha casa. E eu olhava muito para aquela corda no meu braço. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu tô aqui, eu vim. E eu vim aqui dizer que eu te amo e que eu preciso mudar. Eu não pertenço ao mundo, Jesus. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço a ele. Estou aqui de passagem para cumprir o teu propósito, para viver o teu propósito sobre a minha vida. E eu falei assim, se a promessa está de pé, fala comigo, muda a minha história hoje. Eu falei isso orando em espírito. Levantei, foi eu chegando nos irmãos e fiquei lá, comecei a assistir o culto. Aí o conferencista Anderson pregava naquela época e ele falava assim, a palavra muito abençoada por Deus, Deus falou muito com o meu coração. Foi quando ele terminou a mensagem, falou assim, quem aqui quer reconciliar com Jesus? Quem aqui quer mudar de vida e que entrou aqui hoje decidido a mudar de vida? E eu falei assim, Deus, eu preciso. Ele falou assim, vem aqui na frente correndo. Eu só não fui correndo porque eu era muito tímida, mas a minha vontade era correr e se lançar no altar. Foi quando eu cheguei no altar e falei, Deus, eu tô aqui. Se o Senhor me ama, se o Senhor ainda se importa, eu tô aqui, Deus, para dizer que eu te amo demais, Jesus, e que eu preciso do Senhor na minha vida. Foi quando ele começou a falar com todo mundo. Sabe quando Deus fala com o irmão, fala com outro irmão, fala com outro irmão? E eu falava assim, Deus, eu tava quase acenando assim para Deus. E, quem nunca? E eu falei, eu já tava entrando em desespero, porque Deus falava com todo mundo assim. Foi quando ele mandou todo mundo sentar. Aí o brilho do meu semblante foi perdendo. Você, toda aquela entrega para Deus, Deus. E eu falei assim, Deus, amém. Se o Senhor não falou comigo assim, diretamente, Deus,
eu recebo a mim, eu vou mudar do mesmo jeito, Jesus, eu tô aqui à disposição para mudar. Foi quando eu indo no corredor cabisbaixo, na hora que eu ia entrar no meu banco lá no final, aí o irmão falou assim, ei moça, você achou que ia sair daqui sem ouvir a voz de Deus? Nossa. E eu falei assim, amém, Deus. E ele falou assim, Deus ouviu a tua oração e a promessa está de pé. Nossa, que lindo. Aí eu já me derramei, eu já me quebrantei. Eu falei assim, gente, como é que ele sabe dessas coisas? Sendo que eu falei só eu e Jesus. Aí eu falei, eita, Jesus só contou pra ele, né? Foi quando eu cheguei e lá na frente, eu me emociono muito, porque aquele dia foi muito marcante, eu me lembro como se fosse ontem. Ele falou assim, a promessa está de pé. E nos seus dias mais difíceis, ele vai estar lá. Nos seus dias de guerra, ele vai estar lá. E nos seus dias que você pensou que ninguém te amava, que todos te rejeitavam, ele sempre esteve lá. Ele sempre foi o teu pai, ele sempre será. Por mais que o teu pai da terra não esteja totalmente presente, ele sempre está presente. E aquilo foi me quebrando, me quebrando. Foi quando ele falou bem assim, a partir de hoje, Deus começa um chamado na tua vida. E você vai saber qual ele vai ser. E ele falou assim pra mim, receba algo que você nunca recebeu na tua vida. Aí eu caí no chão, não vi mais nada. E eu senti algo tão tremendo, assim, que eu me lembro como se fosse ontem e consigo sentir ainda o que eu senti naquele dia. E eu lembro que no chão, ele falou bem assim, quem é a mãe dessa jovem? Quem é a mãe dela? Quem é a mãe dela aqui? Eu quero saber. Aí minha mãe levantou a mão, tímida, né? Minha mãe é muito tímida também, muito na dela. Quem é a mãe dessa jovem? Ela levantou a mão. Aí ele falou assim, ela é crente? Aí minha mãe, ela é crente. Nem sua mãe sabia dizer. Aí eu acho que ela falou assim, às vezes é, às vezes não é. Aí ele falou bem assim, a partir de hoje, a partir de agora, Deus começa uma nova história na vida dessa menina. E quem viver, verá o que Deus vai fazer na vida dela. Muitos não vão nem acreditar a transformação que Deus vai fazer na vida dela, mas é necessário que ele faça hoje. Foi quando eu lá no chão e eu tentando levantar, eu não consegui levantar, eu tentando levantar, eu não consegui levantar, porque eu tava ouvindo tudo, né? Uhum. Ele falou assim, sabe essa corda no braço dela, a corda que eu falei, que no começo do culto eu tava olhando pra ela? Sabe essa corda aqui no braço dela? O inimigo usou pra amarrar ela. E ele falou assim, mãezinha, quando você chegar em casa, quebra essa fita do braço dela. Tanto que quando eu caí no chão, a minha mão tava com a corda tava fechada e minha outra mão tava aberta. Nossa. E eu falei assim, e eu ouvindo tudo, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? E ele falou para mim assim, Geice, você não pediu para me mudar a tua história hoje? Eu tô começando, deixa comigo que eu vou mudar. E eu lá deitada no chão e ouvindo aquilo, ele falou assim, uma amiga dela, que se dizia amiga dela, fez o trabalho de uma encruzilhada para ela pegar um câncer no estômago e se afastar dos caminhos do Senhor. E era um momento que eu estava sentindo muita dor no estômago, porque essa minha amiga levou um salgado para mim comer. E eu falei para minhas irmãs assim, ninguém come, só eu. Só eu que vou comer. E só eu que comi, só eu que comi. Depois disso eu comecei a passar muito mal, muito, muito, muito mal. E eu lembro que nesse dia eu falei, Jesus, quem é? Quem é? E ele trouxe na minha memória a pessoa nítida na minha memória. E ele falou assim, você lembra quando só me falava? Não é para você, não é para andar com você. Então, quando as mães disserem, gente, jovens, a todos os jovens que nos escutam, ouçam. Porque eles já viveram, eles sabem o que eles estão dizendo. Então, assim, eu me lembrei da minha mãe falando no pé da pia. Eu disse que não é assim, Geice. Não, eu sei como é que é, eu conheço, Geice. E foi quando eu lembrei de tudo, deitado naquele chão. E ele falou assim, Deus hoje vai começar a limpar do estômago dela tudo que ela comeu. E ela vai botar tudo para fora. Pode trazer um balde, pode trazer um balde. Pediu para a irmã. Aí chamou a missionária para ir lá, a missionária foi botar a mão na minha barriga. Pastor Esther, quando ela botou a mão aqui na minha barriga, aqui no meu estômago, foi como se uma mão fizesse assim na minha mão. Comecei ela revirasse na minha mão, fizesse uma lavagem dentro de mim. E eu comecei a sentir como se a minha barriga pegasse fogo, sabe? Foi quando eu comecei a vomitar sangue no meio da igreja. E eu entrei em desespero. Eu falei assim, Jesus, o que está acontecendo comigo? Jesus, eu não estou bem, Jesus, eu não estou bem, Jesus, eu vou morrer, misericórdia. Foi quando ele falou assim, não, você vai morrer não, só estou começando aqui a obra na tua vida. Então, foi algo tão extraordinário que eu vivi uma experiência tão grande que eu comecei a vomitar. Quando eu levantei, o pregador estava tão na afiação com Deus e comigo, que eu falei assim, meu Deus, que vergonha, meu Deus, eu sou dessa igreja, meu Deus, que vergonha, meu Deus, o que os irmãos vão falar de mim, Jesus? Foi quando o pregador estava tão na afiação com Deus e comigo, que na hora que eu levantei,
Ele olhou nos meus olhos e falou assim, não se envergonhe do que Deus faz na tua vida hoje. Nossa. E eu falei, Jesus já falou pra ele de novo. Foi quando eu peguei, levantei, com uma força assim, revigorada em Deus, com a certeza do que eu queria. Então eu levantei de lá totalmente renovada. E eu falei assim, Deus, obrigada. Ai, A partir de hoje, eu vou ser serva para servir com todo o meu coração. Mas Deus começou a trabalhar na sua vida porque você deu legalidade para ele, né? Para ele. Eu falei, Deus, eu tô aqui. Ele já queria te libertar há muito tempo. Ele já queria fazer alguma coisa na sua vida há muito tempo. Mas Sim. a partir do momento que na madrugada você teve essa conversa com ele, você foi para aquele lugar decidida, foi aonde que você convidou ele para vir fazer, Pra né? fazer. Porque ele não evasou, né? Então tem muita gente que às vezes está precisando passar por um processo de libertação. Sim. Então, Deus está ali, né? Pronto para nos abençoar, para nos restaurar. Depende de nós, da nossa decisão de Sim. mudar. A gente tem que ter aquele posicionamento e saber o que a gente quer, né? Deus não vai chegar e falar assim, eu quero mudar a sua vida, eu vou mudar a sua vida, você queira ou não. Não. Então ele vai entrar, ele vai mudar, se a gente permitir, se a gente dar legalidade para ele vir e fazer toda a limpeza que ele precisa quando fazer. você reconciliou ali que Deus começou um processo de libertação. Sim. Eu até te falei, né? Eu passei por um processo de libertação muito forte. Depois disso eu levantei, né? Que eu passei por esse processo, levantei, sentei no banco, parecia uma celebridade. Então eu falei, você viu a Geice? Você viu a Geice? O que aconteceu com a Geice? E eu saí de lá totalmente assim, meu Deus. Só eu sabia o que eu tinha vivido com Deus naqueles dias. E eu lembro que eu cheguei em casa, começou meus processos de libertação. Eu vi o que ninguém via, eu ouvi o que ninguém ouvia. E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Jesus? Não tô bem. Eu não tô bem, Jesus. Tinha dia que eu falava assim, mãe, você ouviu? Ela, não ouvi nada. Mãe, você viu? Ela, não, também não ouvi nada. E eu sempre passei por esse processo desde criança, mas nesse processo meu de libertação foi muito maior. Quando eu era criança, minha mãe teve uma época que ela foi na Universal, né? E ela foi na época que tinha a sessão do descarrego, que chamava, né, na época. Não sei se hoje ainda é. E eu falava assim, meu Deus, por que as pessoas ficam daquele jeito? Meu Deus, misericórdia. Eu ficava muito assustada. Eu era criança, não entendia nada, né? E eu lembro que um dia ela falou que eu falava muito de um palhaço que eu via no corredor do lado da área do corredor da casa da minha mãe. E ela falava assim, minha filha, isso não é nada, minha filha, isso não é nada. Então, assim, eu sempre soube o que Deus tinha na minha vida. Minha mãe sempre, tipo assim, me falava, mas eu nunca imaginava, que eu te falei, que era comigo, que era com a minha irmã gêmea, porque ela sempre foi mais assim do que eu, né? Na igreja. Então, assim, nesse processo de libertação que eu passei, tinha dia que eu queria falar com a minha mãe, que tinha dia que eu queria gritar socorro por alguém, ou que Deus mandasse alguém na minha casa para me desabafar, para me conversar, para me pedir oração. Eu falar assim, vamos lá, me ajuda num propósito de oração. Tenho muitos amigos que me chegam e me falam assim, eu quero fazer um propósito tantos dias, eu vou lá, ajudo com E nessa época, para você não tinha achado ninguém? Não tinha ninguém, só Jesus mesmo. Então, assim, teve dias que eu tava no meu quarto, até falei que eu não gostava de dormir sozinha, que eu chamava sempre a minha irmã caçula para dormir comigo. E ela falava assim, gente, você tem a cidade toda, ainda quer dormir comigo. E eu falava assim, mulher, vamos só hoje. Aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos depois. E eu lembro que tinha dias que ela não podia ir dormir comigo, né, que ela não queria. Eu sempre respeitava o momento dela. E eu falava assim, Deus, durma comigo, deite comigo. Seja o meu esconderijo, o meu abrigo. Seja o meu pai, que o Senhor está aqui comigo. E me esconda debaixo das tuas asas. Eu vou dormir em paz e vou levantar em paz. E nesses dias eu dormia muito bem. Teve um dia que a guerra foi tão intensa, que eu levantei tão atordoada, assim, assustada. O inimigo começou a falar para mim assim, você nunca vai ser nada. Você não vai conseguir chegar nem onde Deus quer que você chegue. Porque depois que você reconciliou, veio essa pressão demoníaca. Sim. Porque, né, ou seja, o Senhor, Deus vem, te liberta, mas o inimigo, ele que fica ali ao redor. Sim. Tipo assim, não vou sair daqui, ela vai voltar, ela não vai ser nada. E ele falava muito pra mim assim, as pessoas não te amam, você é rejeitada. E falava muita coisa, você nunca vai conseguir nada. E um dia eu acordei muito atordoada, assim, assustada. E eu falei assim, Deus, deixa eu chamar minha mãe pra orar comigo. Deus falou, não. Não. Eu quero que você adquira experiência dentro do seu quarto, em oração. E eu falava assim, Deus, mas é muito difícil. Eu falava assim, Deus, tem dia que eu tenho medo. E ele falou assim, medo de quê? Você não tem que ter medo do inimigo. E eu falava assim, Jesus, eu tô ainda tentando entender e processar tudo que eu tô vivendo, sabe? Eu nunca tinha vivido experiências assim de uma libertação. Então, assim, foi algo que eu tinha medo, às vezes eu me sentia bastante assustada.
Nessa noite eu acordei tão assim, assustada, que Deus falou para mim assim, levanta e usa a autoridade que eu te dei autoridade. Levanta e estende sua mão, repreende, ora, e você vai deitar em paz e vai dormir em paz. E assim eu fiz. E Deus falou para mim, e nem acenda as luzes. Porque tem gente que tem medo, né, de orar de madrugada com a luz desligada. E eu até falava pro meu esposo assim, eu sou da luz, eu não sou das trevas, então eu gosto da luz. Então assim, chegou um tempo que Deus falou para mim assim, não acenda a luz, vai com a luz desligada mesmo. E ore e usa a autoridade que eu te dei. E assim eu fazia, eu orava, eu repreendia, e eu deitava em paz, dormia em paz. Foi um processo difícil, mas eu venci, graças a Deus. Então, assim, a mensagem que você deixa para quem hoje passa por um processo de libertação, que se reconciliou com Deus, e o inimigo tem tentado de todas as formas ali, né, tentar permanecer, tentar, às vezes, lançar tentação, lançar o vício para quem está tentando se libertar de vício. Sim. E às vezes tem muita gente que fala, igual se você, eu procurei a ajuda de alguém, de fulano, e tem muita gente que não quer pegar processo de libertação para ajudar e aconselhar. Mas a pessoa tem autoridade de Deus. E nós temos que entender que a gente tem que usar dessa autoridade. Sim. Nós mesmos. Porque as pessoas, assim, eu já ajudei muitas pessoas em processo de libertação. E eu entendi que eu passei por isso para ajudar pessoas, entendeu? E muitas pessoas têm medo do quê? Da retaliação, porque tem. Tem retaliação, tem a afronta do inimigo, o inimigo vai tentar. Eu fiz um propósito com uma amiga de 1 mês. No último dia que a gente foi entregar ela da casa dela, eu da minha casa, a gente estava no propósito de oração de 11 à meia-noite. No último dia que a gente foi entregar, ela passou a mão na casa dela e eu passei a mão na minha casa. Nossa. E ela falou assim, não consigo orar. Falei, a gente vai orar nem que seja arrastada, nem que a gente não fale nada, mas a gente vai estar lá. Pra gente concretizar o nosso propósito. Então, assim, a gente encerrou, foi uma bênção pra glória de Deus. Então, assim, as pessoas têm medo da retaliação, do que o inimigo pode fazer. As pessoas também se sentem, às vezes, não tão capacitadas para aquilo. Mas existem pessoas que precisam com urgência ser ajudadas. Porque, tipo assim, você pegar alguém que tá no mundo hoje e falar pra ele assim, volte pra Jesus, ele vai falar assim, não tenho força. Porque talvez algo domina ele, um vício, um pecado da carne domina ele. Então, assim, quando tem alguém que te incentiva, que vai falar assim, vamos para a igreja, eu vou te ajudar, vou estar do seu lado, eu vou caminhar contigo. Então, é muito diferente. Você vai ter alguém do seu lado para te incentivar, entendeu? Então, assim, é uma palavra que eu deixo para as pessoas hoje. Não tenham medo, não tenham medo. Exerçam o chamado de Deus. A gente tem que consagrar a nossa vida. Eu sempre falava para minha irmã. Ela falou assim, vou pro evangelismo. E eu falava para ela assim, você consagrou a sua vida hoje? Ela falou, eu falei, você jejuou hoje, pelo menos umas 2 horas, umas 4 horas? Ela, não. Eu falei assim, e minha irmã, e se alguém cair demoniado lá? Como é que vai ser a história? Aí ela, eu não sei. Aí eu falei assim, aí a gente tem que estar preparado. Quando eu ajudava na tarde da bênção na minha antiga igreja, eu falava muito para as irmãs, a gente está aqui, numa tarde da bênção, num culto aberto ao público, então assim, pode entrar pessoas aqui de vários tipos. Pode entrar alguém aqui armado, pode entrar alguém aqui fugindo de um assalto, pode entrar alguém aqui drogado ou bêbado, a gente tem que estar preparado, como servas de Deus, capacitadas, com nossas vidas consagradas no altar, para usar a autoridade que Deus deu pra gente, para usar de uma autoridade para libertar, para expulsar um demônio, para fazer a obra de Deus como ela é. Então nós temos que estar aqui capacitados, nós não temos que ter medo, porque o medo não domina a gente, existe alguém que é maior em nós. Então, assim, eu falava muito pra ela, a gente tem que estar aqui, ó, firme e forte, porque às vezes não tinha um varão com a gente, um irmão lá na porta pra estar com a gente, só tinha mulher na tarde da bênção. Então, assim, a gente tinha que estar preparada, tanto que foram pessoas lá, foi um jovem uma vez, ele estava meio alcoolizado, e ele chorava, e ele falava assim, eu preciso de Jesus, eu preciso dele. E as irmãs ficaram bastante assustadas, porque ele já chegou fazendo aquela algazarra toda, eu sei o quê, eu sou tal, eu sou fulano de tal, ninguém me conhece, mas Deus sabe quem eu sou. E ele começou a gritar, então as irmãs se assustaram. Aí foi quando eu fui conversando com ela, gente, eu sei que vocês têm muito mais experiência que eu, vocês são do ciclo de oração há muito mais tempo que eu. Então, assim, a gente tem que estar aqui pronta, firme. Então, assim, não tenham medo, exerçam, não tenham medo do processo de libertação, ele é necessário. Ele é pontual na nossa vida, ele é necessário para tirar tudo que não agrada a Deus, que não nos convém. Então, assim, eu entendi que aquele tempo que eu passei foi necessário para me estar firme, para mim olhar para Deus hoje e saber que eu sou alguém de Deus, que eu tenho que usar a autoridade que Ele me deu. Então, assim, é muito importante. Consagre a vida de vocês, orem a Deus, busquem a Deus, leiam a palavra de Deus, que ela vai nos respaldar em tudo. E nesse tempo seu,
Deus permitiu, às vezes, você ficar sozinha para gerar esse crescimento, essa maturidade, essa estrutura para sua vida, né? Para hoje você tá ajudando alguém, Sim. igual você falou. E para você começar a entrar no seu chamado, a viver o seu chamado, que é onde eu quero entrar agora. Porque daí, então, assim, você reconciliou, né? Sim, reconciliei. Tomou a decisão de ficar firme, foi até criticada por algumas pessoas. Sim, muitas pessoas falavam pra mim, você vai usar agora aqueles vestidão, aquela saiona, aquelas blusas de manga longa? Eu falei assim, se precisar eu vou. Deus vai me mudando aos poucos, né? E Deus vai trabalhando em mim aos poucos, Ele vai moldando os vasos aos poucos. Então, assim, se precisar eu vou. Então, assim, eu tinha as pessoas que falavam, né? E o inimigo que falava muito comigo. Falava assim, você não vai, tirou 3 meses, você vai voltar para tudo que você praticava antes. E são 12 anos, né, que eu tô firme, 12 anos, que eu louvo a Jesus. Então, assim, é maravilhoso servir a Jesus. E aí você começou a cantar, descobriu o seu ministério ali no louvor. Foi. Mas, quando você tem um testemunho que você contou no nosso culto na Roça, em Lusiânia, que você fala que teve uma época que você ficou com vontade de parar. Sim. Quando eu comecei, eu falei assim, estava na sala, né? Eu tenho muito mania de abrir a janela da minha casa, olhar para o céu, conversar com Deus, né? E eu falei assim, Deus, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. E ele falou para mim assim, o que você quer fazer pro reino? E eu falei assim, eu quero cantar. Eu sempre já cantava, né, em casa, né? Eu falei, eu quero cantar. E ele falou para mim assim, tem certeza? E eu falei, mas eu tenho certeza absoluta que eu quero cantar. E ele falou para mim, amém, então vai cantar. Foi quando eu comecei assim, mais ou menos, né? Cantava em casa. E a minha líder insistia muito em mim, minha líder de mocidade. Muito, mas muito mesmo. Ela falou assim, hoje a gente vai solar o hino. Eu falei, eu não estou preparada. Aí, outro ensaio, a gente vai solar. Eu ainda não estou preparada. E ela falou assim, tu vai se preparar quando? Eu falei, tô me preparando aos pouquinhos. No dia que eu estiver preparada, eu falei assim, agora eu vou solar. Porque eu era muito tímida. Até que um dia... eu cheguei na igreja, eu não sei se eu contei isso no testemunho que eu falei. Eu cheguei na igreja, a gente cantou. A gente era uma mocidade da minha época, que a gente chega, não para nossa glória, para a glória de Deus. A gente chegava na igreja e falava assim, a mocidade de Adonai chegou. A mocidade de Adonai é uma bênção. A gente cantava assim, a gente cantava com todo o nosso coração a Deus. E a glória de Deus descia, para a glória de Deus. Foi quando, nesse dia a gente cantou, foi uma bênção. E de repente o pregador chamou a gente para cantar, no final do culto. Eu não sei o que me deu, que eu saí na frente e fui pegar o microfone para dar para a solista solar o hino, que ia solar o hino. O pregador pegou na minha mão, na hora que eu fui dar o microfone para ele pegou na minha mão e falou assim, hoje quem canta é você, minha jovem. E eu falei assim, eu não. Agora não tem como fugir, não. Ele falou assim, eu falei, não estou preparada. Ele falou assim, se não está preparada, vai se preparar agora. Aí eu só olhei para minha líder lá no canto e ela falou assim, agora vai. Agora você vai estar preparada. E eu falei assim, meu Deus, pra onde que eu corro agora, meu Deus do céu? Foi quando não tinha pra onde correr. Aí eu cantei a música da Josiane, eu lembro como se fosse ontem também. Que é, eu quero a minha benção, dela eu não abro mão. E eu cantei a primeira estrofe na segunda, a segunda na primeira, eu cantei tudo errado. Mas saiu. Tão nervosa que tava. Nervosa que eu tava, não sabia. Cantei tudo errado. E eu lembro que naquele dia eu recebi meu primeiro convite para cantar fora. Não cantei tudo errado, mas me chamaram para cantar na igreja. E eu lembro que... eu lembro das meninas falando assim, Jess, tu canta? Eu falei, canto, gente, na minha casa, cantar no meu banheiro, na minha cozinha. Esse vozeirão todo. Canto lá. Ela, gente, sua voz é muito bonita. Eu falei assim, gente, para de modéstia, vocês são meus amigos, né? Vocês não vão dizer que minha voz é feia. E eu lembro que naquele dia, essa música até hoje fala muito comigo, né? Que fala sobre Ana, por ela querer a benção dela, que ela se humilhou aos pés do Senhor. Então, assim, foi uma música que marcou muito a minha vida e falou muito do meu ministério. Então, assim, na época que eu comecei foi muito difícil, porque eu não tinha aquele total apoio ministerial. Minha mãe não entendia muito, as minhas irmãs me apoiavam bastante, falavam muito comigo. Na primeira vez que eu tive assim, um contato assim, real com o microfone, que o meu líder falou bem assim, vai lá dar uma saudação. E eu, começando, né, queria cantar em tudo que era lugar que me chamasse, eu queria cantar. E eu falei, eita, eu vou dar uma saudação, glória a Deus, eu vou aproveitar e pedir pra cantar. Feliz pra cantar. Aí eu peguei, dei uma saudação lá rápida, ela sempre meu pastor e nada me faltará. Falei lá, ligeiro. E eu falei assim, mas posso cantar um hino? Ela, pode, fica à vontade. Aí eu cantei Advogado Fiel, não vou me preocupar com as perseguições.
E eu cantei, e foi quando Deus tomou a igreja, foi uma coisa assim linda. E eu lembro que eu olhei pro meu líder, ele falou bem assim, o horário. Eu lembro que ele tava lá embaixo bem assim. Tipo assim, eu mandei ela dar uma saudação, já ficou à vontade para cantar. E eu falei assim, amém. Aí foi quando, no término do culto, eu tava muito feliz, mas muito feliz, rindo para as paredes, eu tava rindo para as paredes. E eu lembro que eu falei assim, Deus, obrigada por essa oportunidade de louvar o teu nome. E eu comecei a me lembrar de tudo que Deus já tinha me falado, de tudo que Deus tinha me prometido. E aquilo ali alegrou muito mais o meu coração e me deu motivação para continuar. Foi quando eu comecei a ouvir dos meus líderes na época, que eu não sabia cantar. E eu tinha um... Quando você ficou empolgada, feliz com o chamado. Com o chamado, aí veio aquele balde de água fria. E eu lembro que nos ensaios, o meu líder sempre parava de sair e falava assim, gente, não é aleluia, é aleluia. E eu falei assim, mas eu quero cantar americano. Eles falam, aleluia. e ele, não, você está no Brasil, a gente canta aleluia. E eu falei assim, amém, irmão. O irmão está se incomodando com essa coisa, irmão. Misericórdia, pelo amor de Deus, né? E eu lembro que ele falava pra mim, ensina mais, é pra você aprender. Vai que alguém, tipo, ouvindo alguém não de gosta. fora. E eu falei assim, é verdade, amém. Eu ouvi, às vezes eu saía triste, às vezes de ouvir algo que não me agradava. E o meu esposo sempre conversou comigo sobre isso. Você tem que aprender a ouvir as críticas e a recebê-las e depois a discernir elas e pegar o que é bom e o que é ruim você descarta. Mas você me falou de coisas que também, em relação até vestimenta, tudo. Então, assim, você começou e da mesma hora, né, que apareceu pessoas com crítica construtiva, apareceu pessoas com críticas destrutivas também. Sim. Então, foi muito difícil associar tudo que eu tava vivendo. Eu tava muito empolgada, muito feliz. Então, assim, eu comecei a ouvir coisas dos meus líderes, que eu não sabia cantar, que eu nunca ia ser uma cantora, que eu nunca ia conseguir, porque eu não tinha voz para isso. Eu não ia conseguir ter voz um dia para cantar. E comecei a ouvir muita coisa de pessoas, que eu não tinha roupa para cantar, que eu tinha que me portar melhor nas igrejas. Eu lembro que eu até te falei, né, que eu tinha uma meia calça que ela estava furada no meu dedo, no meu pé. Todas as vezes quando alguém vinha entregar algo de Deus, que eu recebia o poder de Deus, toda vez quando eu caía no chão, eu tentava segurar o sapato com o pé, para não deixar tirar o sapato do meu pé, para mim não passar essa vergonha. Até que um dia que eu ouvi algo muito assim impactante, assim, e eu falei assim, Deus, por mais que eu não tenha roupa, por mais que eu não tenha um sapato, por mais que eu não tenha assim uma roupa assim boa para ir cantar numa agenda, eu vou ir com o que eu tenho e eu vou dar o melhor a ti, o meu melhor louvor. Por mais que as minhas vestimentas não agradem as pessoas, eu tô aqui para te dar o meu melhor louvor. E foi quando, nesse dia, eu ouvi algo no salão de uma amiga, né? E eu fiquei muito triste, né? Muito triste com o que eu ouvi. E eu saí de lá muito assim, chorando no meio da rua, triste. Falei, Deus, eu não posso não ter a melhor roupa para cantar, mas o que eu tenho, o que o Senhor me fez ter até aqui, eu te agradeço. Então, assim, eu soube ser grata a Deus pelo que eu tinha. E pelo que as coisas que Deus me faz viver ainda. Foi quando no outro dia Deus usou a mãe de um amigo, né? E ela me levou uma sacola de roupa. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu falei, eu quero ter outra agenda já para mim vestir as minhas roupas. Então eu fiquei muito feliz e eu agradeci muito a Deus, porque eu acho que Deus falou assim, tá bom, minha filha, pode parar de agradecer. E eu fiquei muito feliz na época. Então, assim... Mas você chegou a falar, eu quero parar. O que te fez falar que você queria parar com o seu ministério? Foi porque eu ouvi dos meus líderes na época que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia ser cantora. Me proibiram de entrar dentro da igreja para ensaiar. Te proibiram? Me proibiram de entrar na igreja para ensaiar porque falaram que eu quebrei o microfone da igreja. E eu não tinha quebrado, quem tinha quebrado eram as crianças que quebraram o microfone da igreja. E eu falei assim, Deus, aqui é a sua casa. Nós temos liberdade de entrar na sua casa. Meu Deus. Essa casa aqui não é do homem para administrar. Tem um anjo da igreja que administra a casa, a igreja. Mas essa casa aqui é do Senhor. E eu falei assim, Jesus... Aí eu enchi o olho de água e falei com a caseira assim, eu tô indo embora. Aí ela falou assim, por que você tá indo embora? Eu falei, não me deixaram entrar, eu vou embora. Ela falou assim, como é que é? Não, essa igreja aqui é do Senhor, pode pegar a chave, pode ir lá ensaiar, eu sou indo. Aí fui ensaiar, fiquei lá com Deus. Eu não consegui ensaiar porque eu só chorava. Eu me sentia a pessoa mais desprezada dessa face dessa terra. E eu falei assim, Jesus, por que é tão difícil
Aí eu comecei a, tipo assim, a começar a entender um pouco do peso do chamado. Que não vai ser sempre as mil maravilhas. Que não é só cantar, que há um peso, há uma renúncia, há críticas, há tudo, vem com o combo completo. E eu lembro que eu comecei a me lembrar que eu cantei 2 anos advogado fiel. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. E eu vivi tudo que eu cantava. Então, assim, Deus começou a me fazer lembrar. E Ele falou pra mim assim, tudo que você cantar, você vai viver. Tudo que você pregar, você tem que viver. Porque como é que você vai falar assim, faça isso. Irmão, seja assim se você não é. Você não pode ser hipócrita, você tem que viver o que você prega. Então, assim, eu comecei a entender isso. Foi quando eu saí de lá, muito triste. E eu ouvi tudo isso e um dia eu cheguei na igreja e falei assim, Deus, foi muito bom até aqui. Muito bom, estava muito empolgada. O Senhor conhece meu coração. Mas Deus, não dá mais. Eu quero entregar o meu chamado. Eu sei que eu nem comecei direito ainda, mas eu quero entregar o meu chamado. Eu quero aqui te agradecer. Me coloque em outra coisa. Vamos para a intercessão, vamos para a missão da palavra. Vamos para outra coisa, Jesus. Foi quando eu fui para a igreja, cheguei lá, eu já tenho um olho meio inchado de herança do meu pai. Eu lembro que eu cheguei lá na igreja, eu parecia um artista, assim. Todo mundo parou para me olhar. Eu entrando na igreja, eu fiquei quase 1 hora de joelho. E a minha oração era só uma. Deus, eu entrego aqui o meu chamado. Deus, eu não vou continuar mais. Foi quando Deus falou para mim assim, antes de você entregar algo que eu lhe dei e que eu lhe perguntei se você tinha certeza que você queria isso para a sua vida, que ele perguntou, tem certeza? Eu quero falar contigo. Aí eu amei, Jesus. Aí o culto, levantei, o culto foi continuando, o culto abençoado. Foi quando Deus levantou 2 irmãs, não foi nenhuma, porque eu acho que ele falou assim, não, uma é pouco, tá? Levantou 2 irmãs. Ela foi em mim com tanta autoridade, pastora Esteca. Eu falei, Deus, calma, eu vou ouvir tudo que eu tenho para falar para mim. Não fique nervoso. Fique calmo. E eu falei assim, Deus, vou ouvir tudo que você tem para falar comigo. Foi quando ela olhou para mim e falou assim, quem mandou você parar? Nossa. O inimigo tem tentado parar o que Deus começou na tua vida. Mas ele não vai conseguir. A partir de hoje, você não vai parar, você vai continuar com o que Deus programou e projetou para a sua vida, para você viver. E eu falei assim, amém, Jesus. E ele falou assim, Deus falou assim, virão muitas e muitas e muitas coisas do inimigo para tentar te parar, te entristecer, para dizer que você está sozinho. Você não está sozinho, eu estou aqui, eu sou o teu pai, eu sou o teu dono. E te lembro mais uma vez, eu estou contigo. E não abro mão da tua vida. Foi quando eu falei para Deus assim, Deus, pega uma borracha santa e apaga tudo que eu disse. Tudo. Agora que o Senhor reescreva aí que eu vou falar. Haja o que houver. Venha o que vier, Deus. Eu não vou parar. Dá até uma canção. Eu não vou parar, Deus. Então, assim, naquele dia, eu afirmei meu compromisso com o meu chamado com Deus. E disse para Deus, Deus, venha o que vier. Eu estou aqui contigo. Não abro mão. Então, assim, foi aquilo que me motivou, Deus falar comigo naquele dia, que foi tão pontual para a minha vida. Que foi um dia que só Deus sabe como eu cantava. Aquele dia, por mais que ninguém soubesse o motivo de eu estar chorando, de eu estar daquele jeito, mas eu sabia. Então, assim, Deus foi muito maravilhoso comigo. Muito. Eu só tenho a agradecer a Deus por nunca ter desistido de mim. Por mais que eu quis um dia desistir daquilo que Ele tinha para a minha vida. Então, vale muito a pena. Eu falo para vocês que estão aí do outro lado. Não desistam. Sempre existirão palavras, pessoas que não caminham no mesmo objetivo que você, que não sonham os mesmos sonhos que você, mas que você permaneça em Deus. Porque só você sabe o que você ouviu dele, só você sabe o que ele lhe prometeu. Tá com clima de chuva já aqui na roça, mas agora eu quero entrar num assunto. Deus abençoe esse tempo aqui. Segura aí, Jesus. Porque agora é um assunto assim que foi onde você contou o testemunho que gerou mais de 100 mil visualizações. Eu acho que quem tá comigo até agora assistindo quer saber da história que você passou na sua família em relação à sua irmã gêmea, né? Que Deus permitiu, né? Deus levou ela. E isso foi mais ou menos nessa época que você queria parar e Deus entrou e... Foi mais pra trás, mais pra frente, né? Eu voltei, fiquei firme, continuei cantando no meu ministério. Por os meados lá de 2014 para 15, eu sempre falava para ela assim, irmã,
ela tinha se afastado já, né? Eu tava firme. Quando eu voltei para a igreja firme com Deus, ela saiu dos caminhos do Senhor. Então, assim, foi algo que me impactou muito, porque eu falei assim, Deus, a minha irmã que me ajudava não tá mais do meu lado agora. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa para trazer ela de volta. Então, assim, eu ia para a igreja, eu pensava nela. E teve o último congresso que ela participou, foi eu que fui falar com o pastor e a liderança, porque ela tinha vergonha, né? Ela falava assim para mim, irmã, por favor, eu preciso participar desse congresso. Por mais que eu não esteja firme na igreja, eu preciso participar desse congresso. E foi o último congresso que ela participou. O último congresso. Então, assim, ela participou, ela regeu os jovens. Então, assim, eu lembro que ela regia com tanta maestria, assim, sabe? Com um brilho no olhar do que ela estava fazendo, ela fazia com muita excelência, sabe? Ela solava com excelência, ela também cantava? Cantava, ela começou a cantar primeiro que eu. Então, assim, eu lembro dela reger, de ela solar, o brilho que tinha no olhar dela. E a minha irmã, ela sempre foi sensível ao Espírito Santo de Deus. Ela, tipo assim, era como se Deus estivesse falando com você, Deus usando para falar com você, e ela bem aqui chorando, como se Deus estivesse falando com ela, mas Deus estava falando com você. E eu lembro que todas as vezes que eu olhava para ela, eu me inspirava muito. Porque eu falava assim, um dia eu vou ser igual a minha irmã. Um dia eu vou cantar como ela canta, um dia eu vou reger, amo reger. Muita gente não sabe, mas eu sou regente também. Eu amo reger, tipo assim, com muita maestria, assim, sabe? De me entregar, de viver a música que eu tô regendo, de transmitir, eu regi muitos jovens, de transmitir eles, o que eu tô vivendo na música. E eu falava pra eles assim, não é só cantar da boca pra fora, é sentir a canção. É saber para quem nós estamos entregando a nossa adoração. Não é para mim. É algo profundo. Não é para mim, não é para o pastor. É para Deus. Para que através da nossa adoração que suba a Ele e que Ele mude o ambiente, que Ele movimente o ambiente com a presença dEle. Eu falava muito para Deus assim, Deus, como assim que eu voltei e ela saiu? Entendeu? Aí foi quando Deus falava muito para mim. Agora você, do mesmo jeito que ela lutou pela sua vida, você vai lutar pela vida dela. Então, assim, era... Nessa época, você estava com quantos anos? Vocês, né? Nessa época, eu acho que eu estava por uns 20 anos de idade. 20 anos de idade. Porque... Era 20 anos? Deixa eu ver. Quando ela se afastou, foi por aí. 19 para 20 anos, né? Aí foi quando eu voltei para a igreja, fiquei firme. Comecei o meu ministério, comecei a cantar. Quando foi... acho que eu namorei 2 anos, né? Aí fui, noivei, casei. E eu lembro que... eu sempre falava com ela, sempre. Foi quando por volta de... eu tava o quê? 3 anos de casada, se não me engano? Foi quando tudo aconteceu. 3 anos de casada. Eu não morava com a minha mãe mais, eu morava num apartamento com meu esposo. E eu lembro que ela ia muito no meu apartamento. A gente conversava, ela me pedia... Eu sempre fui a maior, né? Sempre tem um gêmeo que é maior que o outro, vocês podem perceber. Sempre tem um gêmeo que é maior que o outro um pouquinho, tem um gêmeo que é mais gordinho que o outro um pouquinho, tem uns que é mais inteligente que o outro um pouquinho, sim, isso tem. E eu lembro que ela falava assim, irmã, eu sei que eu não calço o mesmo número que você, né? Ela calçava perto, mas não o mesmo. Mas você me empresta a sandália? Ela ia muito na minha casa, a gente tinha esse convívio. Até que quando ela descobriu tudo do namorado dela, ela começou a viver, tipo assim, eu não presenciei ela me falar que ela estava numa depressão. Mas só de eu olhar dentro do olho dela, e tem gente que pergunta se é verdade que gêmeo sente o que o outro sente. Sim, é verdade. Tinha dia que eu tinha uma tristeza na minha alma que eu não sabia de onde que vinha. Sabe, eu tinha vontade de chorar. Tinha dia que eu tinha agenda. Eu amo louvar Jesus, amo ministrar louvor a palavra de Deus, amo ver vidas se rendendo aos pés de Jesus. E tinha dia que eu tinha uma agenda para ministrar e eu tava triste o dia inteiro. E eu falava assim, Deus, não tem alguma coisa errada, não. Eu consagrei a minha vida, eu jejuei, eu tive um momento de devocional, de oração. Por que eu tô triste? Se hoje eu vou fazer o que eu mais amo fazer, que é te servir, com todo o meu coração. Por que eu tô triste, Deus? Eu ia pra frente do espelho e ficava chorando. E eu falei, não, Deus tá repreendido, não aceita essa tristeza na minha vida de jeito nenhum. Foi quando eu ligava pra ela. E eu falava pra ela assim, irmã, você tá bem? Ela, não tô bem. Foi quando ela começou a me contar tudo da vida dela que ela tá vivendo. E eu falava pra ela assim, vem pra casa da minha mãe, a gente vai conversar. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar o que eu sei que Deus tem feito na minha vida. E na minha primeira agenda fora, que foi em Goiânia, né?
ela e minha irmã foram as que mais ficaram felizes. E ela disse, você vai pra Goiânia. Ela já tinha ido pra Caldas Novas, né? Ela falou, a gente passa por lá, vai ser muito bom, você vai ver muita coisa legal, vai ficar muito feliz. E eu vim pra Goiânia, né? Cantei. Quando eu cheguei em casa, ela, como é que foi lá? Como é que foi? Foi uma bênção, né? Eu tenho certeza. E por mais que ela tinha aquela alegria de estar me vendo, de estar me vendo na presença de Deus, ela não tinha voltado pros caminhos do Senhor Jesus. Então, assim, ela tinha um temor, ela conhecia Cristo, mas ela falava pra mim assim, não tenho força. Não tenho força, porque eu sempre falo, se num relacionamento existe uma pessoa fraca e a outra está fraca também, a tendência delas é as duas caírem. Agora, se existe alguém no relacionamento que tem a cabeça firme, focada no que quer, ela está ali forte em Deus, ela vai permanecer para influenciar aquela pessoa, está forte também. Então, assim, ela estava num momento muito frágil da vida dela, o relacionamento que ela estava também estava muito frágil. Então, ela descobriu coisas assim que só veio colocar ela mais para baixo, ela estava tipo numa depressão. E eu tinha certeza de que Deus cuidava da minha irmã, porque era algo que eu falava muito para Deus. Deus, eu não sei onde minha irmã está nesse momento, mas eu quero que a tua mão vá até ela. Até que um dia eu fui numa casa, eu não cheguei a te contar essa parte, eu estava na casa de uns amigos, que lá sempre tinha uma oração na madrugada, e eu lembro que eles estavam orando, foram orar por mim. E eu comecei a sentir uma aflição no meu coração muito grande. E eu falei assim, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu comecei a sentir uma opressão maligna, assim, muito forte, muito forte, muito forte. Foi quando eu caí no chão e eu comecei a chorar desesperada, porque eu via sangue na minha frente. Sangue, 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 muito sangue, sangue, sangue. E, de repente, na mesma hora que eu via sangue, eu via a minha irmã deitada numa maca com a cabeça saindo muito sangue. E eu falava assim, não, 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 a minha irmã não, a minha irmã não. E foi quando o meu amigo falou assim, você está vendo alguma coisa? Eu falei, tô vendo. E eu falava assim, não, não permita, Deus, não permita. E ele falou assim, o que você está vendo? Eu falei, tá vendo minha irmã deitada numa maca com a cabeça cheia de sangue. E é muito sangue. Aí a gente ligou para ela, ela ficou muito assustada. A gente ligou e falou, Jéssica, volta para Jesus. Deus tem algo na tua vida muito lindo, volta para Jesus, por favor. A sua irmã que está desesperada, eu falei com ela, eu falei, irmã, por favor, Deus te ama tanto, 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 tanto. Volta para Jesus. E eu falava para Deus, Deus, salva a minha irmã, tenho encontro com a minha irmã, Jesus, muda a história da minha irmã. Foi quando eu fui numa agenda e ela falou para mim assim... Mas antes disso, Deus falou de uma tempestade. Ah, foi. Eu fui numa igreja, Foi né? antes dessa visão que você teve ou foi depois? Foi depois, foi depois. Eu fui numa igreja, né, com um amigo nosso, Edevaldo, e com a esposa dele, a Jaque. E eu lembro que Deus falou bem assim pra mim, usou uma missionária e falou bem assim, eu tenho algo de Deus pra falar com você, você quer ouvir? E eu falei assim, quero. Da parte de Deus eu quero ouvir sim. E ela olhou pra mim e falou assim, tem certeza? E eu falei assim, tem. Eu pensei assim, né? Fiquei meio assim, né? O que lá vem, Jesus, vai falar duro comigo de novo. E eu falei assim, Jesus, amém, eu vou ouvir. Foi quando ela começou a falar comigo, assim, na autoridade mesmo. Ela falou, virá um vento muito forte, assim diz o Senhor. É um vento que parece que vem para acabar com tudo, com o seu ministério, com a sua casa, com a sua família, com tudo. Mas não peça a misericórdia de Deus. Porque tudo que Deus vai fazer é para glorificar o nome dele, para salvar um dos teus. Eu pensei em todo mundo, pensei no meu pai, pensei em primo, pensei em tio, pensei em um bocado de gente. A única pessoa que eu não pensei, que não passou nenhum momento na minha cabeça, nem um segundo, foi a minha irmã, a Jéssica. Foi quando fui para casa, naquele temor, e falei assim, quem será, Deus? O que vem aí? O que vai acontecer? Porque Deus fala, você pensa que vai acontecer amanhã. Uhum. E não, muitas vezes não é assim. E eu lembro que fui para casa, fui prosseguir na minha vida normalmente, até que no dia ela falou assim comigo, eu vou contigo na agenda. E eu falei, vai nada, é conversa, você nunca vai, você só fala que vai, você nunca vai. Ela falou assim, eu vou, irmã. Tá, fui para casa, quando foi no outro dia, eu cheguei em casa, eu cheguei na casa da minha mãe para pegar alguma coisa que eu tinha deixado lá. Quando eu chego em casa, quem abre a porta para mim, arrumada é ela, a minha irmã, a Jéssica. Você não tava nem botando fé, né? Não. Falou por falar. Sabe quando a pessoa fala e perde a credibilidade? Você não acredita mais? E eu falei assim, tu vai mesmo? Ela falou, vou. Eu não falei que eu ia? Eu vou. E eu falei assim, amém, glória a Deus, vamos lá. A gente foi pra parada, pegamos um ônibus, fomos pra agenda, eu e ela. Foi um momento assim, incrível na minha vida que eu vivi. E só de ter aquele momento de pegar um ônibus, de ir com ela, foi muito bom.
Aí eu lembro que chegamos na igreja, oramos. Deus falou com ela o culto inteiro. Deus usou o pastor da igreja para falar com ela. Aí vamos ouvir a irmã Geice. Hoje ela vai ser ministrante tanto na parte da palavra como no louvor. E eu fui ministrar a palavra, eu comecei a pregar, comecei a falar de Jesus, o que Deus tinha feito na minha vida. E ela me olhava assim, chorando o tempo todo, porque ela viu a mudança que eu tive na minha vida, né? Eu lembro que ela olhava para mim com o olho assim, o meu olho é mais verde, um pouquinho mais claro que o dela. E ela me olhava com o olho assim, tipo assim, de admiração pelo que Deus tinha feito na minha vida. E eu lembro que eu terminei a minha ministração, Deus falou para mim assim, faça o apelo. E eu falei assim, Deus, todo mundo aqui é crente, uma igreja bem pequena. Eu falei, Deus, todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui te serve, eu tenho certeza. E ele falou assim, tem certeza, Geice? Quando ele falou, tem certeza, Geice? Ele pegou meus olhos e fixou no olhar da minha irmã. A minha irmã tinha um olhar de socorro, me ajuda. Socorro, eu não consigo mais respirar. Então, assim, naquele momento eu olhei para o olhar dela e eu falei, irmãos, tem alguém que quer renovar a sua aliança com Cristo, que quer ser recebido, Deus, que o Senhor receba a sua vida e que Ele receba a Deus na sua vida também. Eu lembro que ela foi a única vida daquela noite. Ela levantou a mão, bem tímida assim. Eu até falei para a Esté que eu tinha um vídeo, eu apaguei que eu não conseguia olhar. Eu lembro que ela tinha mania de... Ela tava com um casaco preto, ela tinha mania de furar todos os casacos dela e colocar o dedo assim pra ficar a mão assim, né? E ela ficava sempre... Ela tinha adenoide, né? Ela não respirava pelo nariz. E ela ficava toda hora assim, coisa no nariz, coça no nariz. Eu lembro que ela olhou dentro do meu olho. E eu fiquei tão assim, sem reação de ver a minha irmã na minha frente, que eu vi a minha oração de 6 anos ser respondida naquele dia. E eu lembro que eu falei assim pra Deus, Deus, é real? E ele disse, é real. Foi quando eu olhei dentro do olhar dela e ela olhou pra mim e falou assim, irmã, não dá pra viver sem Deus. Não dá pra caminhar sem Ele. A gente pode andar. E a gente volta pra onde? Pra Ele. Então, assim, aquele que um dia conheceu a presença de Deus, ele pode sair, andar. Um dia, ele vai sentir falta da sua maior riqueza. Que o dinheiro não compra, que o ouro não compra, que a presença de Deus, ela é o nosso maior bem, o nosso bem mais precioso. Ela olhou para mim e falou assim, obrigada, porque hoje eu renovo a minha aliança com Cristo, através da sua vida, e obrigada por ser você. Então, assim, eu olhei para aquilo, eu não sabia se eu corria, se eu chorava, eu não tinha reação de nada. Eu estava muito feliz. E eu saí de lá, eu cheguei, já contei para minha mãe, já contei para o meu esposo, e eu fiquei muito feliz. Foi quando Deus começou a guiar ela, né? Eu conversava muito com ela todos os dias, ela estava muito feliz, muito mesmo, com muitos planos. Foi quando, não chegou nem um mês, foi quando tudo aconteceu. Então ela reconciliou e dentro de um mês já Deus preparou ela e levou ela. Foi muito complicado porque assim, sabe quando você pensa assim, ela deu um passo para permanecer firme, ela deu um passo para começar, mas uma coisa que foi muito rápida, sabe? Uma coisa que foi questão que não foi um mês, acho, completo, fechado, mas foi questão assim de dias para tudo acontecer. E Deus já tinha me falado, Deus já tinha me mostrado. Depois que eu fui entender a visão que eu tive, que foi do mesmo jeito. Foi do mesmo jeito? Você pode contar, pessoal? Sim, foi assim. Eu estava em casa, como eu morava em apartamento, todo mundo que já me viu meu vídeo, viu que eu gosto de cantar bem alto, né? E como assim, eu morava em apartamento, tinha aquela restrição, né? De multa, de tudo isso. Então, assim, eu cantava na minha casa às vezes, mas eu cantava bem moderado. Mas na casa da minha mãe, como era casa, eu cantava lá em cima, lá, para todos os vizinhos ouvir. Tanto que você chegasse na minha rua e falava assim, onde é que a Geice Sampaio mora? Todo mundo te leva na casa da minha mãe, porque sabia que eu morava lá antigamente. Aí foi quando eu estava na minha casa, eu tinha uma agenda à noite, na quarta-feira, dia 12 de agosto. Eu tinha uma agenda à noite. Eu lembro que eu estava preparando um esboço que falava sobre quando Deus recolhe a Moisés e levanta Josué como seu sucessor. E eu falei, meu Deus, mas que história triste, meu Deus do céu. E foi tudo Deus que fez, para a glória do nome de Deus. Então, assim,
Quando Moisés teve aquele temor, por saber quem Moisés, o Josué teve aquele temor, por saber quem Moisés era, tipo, da legalidade que Moisés tinha, do legado que ele deixou. Então, eu preguei isso, né, o dia que... Então, assim, eu fico imaginando, assim, a responsabilidade que ele tinha, porque a minha irmã começou primeiro que eu achava que tudo era ela que ia viver. Então, assim, de tudo que... Imagina, Josué ver tudo que Moisés passou, quem foi Moisés? E ele pensar assim, como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou conseguir dar andamento naquilo que ele começou? Então, eu vendo aquela história, eu falei, meu Deus, mas que história, assim, triste, meu Deus do céu, não tô entendendo, Jesus, o que o senhor quer falar. E eu martelando na cabeça, martelando na cabeça, martelando na cabeça. Foi quando o telefone tocou, dentro do quarto da minha mãe. E algo me dizia, não atenda o telefone. Mas eu nasci de 7 meses. De 7 meses. Então, assim, se você quer me falar algo, me conte agora. Não faça, eu vou contar amanhã, não. Que eu vou ficar no teu pé. Vamos, me conta, me conta. Foi quando... Você estava preparando para a ministração à noite. Foi. O telefone tocou. Tocou. E eu lembro que fui atender o telefone, né? Não resisti, fui atender o telefone. E eu lembro que alguém gritou do outro lado, corra para a BR do Recanto das Emas. Sua irmã acabou de ser atropelada. E eu, sem querer acreditar, perdi a força nas minhas pernas, perdi o raciocínio e falei assim, Deus. Eu só falei assim, Deus. Foi quando ela falou, vem correndo para a BR do Recanto. Eu só fechei a porta, procurei o telefone do meu pai, da minha mãe, não achei telefone de ninguém. De ninguém. Eu me lembro que eu saí, tranquei as portas. Eu não sei nem se eu coloquei o telefone no gancho. Fui para casa de uma irmã, passei um cruzamento sem ver se estava vindo o carro. Tanto que o vizinho me viu, ele olhou para mim e falou, tá tudo bem? Eu nem respondi ele. Saí chorando desesperada. E eu lembro que eu cheguei na casa dessa vizinha, dessa irmã da igreja, e eu falei, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu não lembro mais, desmaiei. Foi quando eu acordei lá dentro e ela me conta, essa vizinha, que a pessoa tinha sido assaltada. Foi quando ela falou pra mim assim, me conta, Geis, o que aconteceu contigo? Eu não conseguia falar. Eu não conseguia, tipo assim, eu entrei num estado de choque tão grande, não conseguia falar. E eu lembro que ela falou assim, Geis, respira, me dá algo com açúcar. Falou assim, Geis, respira, me conta o que aconteceu. E eu falei assim, minha irmã. Aí ela, o que aconteceu com sua irmã? Quem? A Ju, a Jéssica? Quem foi? A Jéssica. O que aconteceu com ela? Ela foi atropelada na BR do Recanto das Emas. E já falaram que tem helicóptero descendo lá, que foi grave, eu preciso ir pra lá, por favor, me leva, me leva, me leva, me leva. Ela falou, calma. Foi quando eu falei assim, por que Deus? Aí eu não consegui falar Deus todo, eu falei, por que Deus? Aí o meu amigo falou assim, epa, não questione a Deus o que ele faz. Não questione. Eu tenho certeza que tudo que Deus está fazendo tem um propósito. Aí foi quando a gente foi saímos da casa deles, né, da minha vizinha, fomos para a BR do Recanto das Emas e, Esté, eu te falo que o caminho nunca foi tão distante como aquele dia. Parecia que a gente andava e não chegava nunca. Foi quando nós chegamos no local do acidente, o carro que atropelou minha irmã estava isolado, a polícia estava lá, fazendo a perícia, e eu lembro que não tinha mais gente, não tinha mais ninguém. Aí o meu amigo desceu, e ele falou para a polícia assim, eu quero saber para onde a Jéssica foi, a Jéssica de Souza Rodrigues. Ela acabou de ser atropelada aqui, como é que foi, o que aconteceu, o que trâmite vocês estão tendo para fazer. Ela falou assim, olha, aí ele falou, a irmã gêmea dela tá ali dentro do carro. Aí eu acho que a mulher falou assim, epa, a irmã gêmea tá ali dentro do carro, a policial, né? Vamos distorcer um pouco aqui a história. Aí ele chegou dentro do carro falando para mim a seguinte história. A sua irmã tá bem, ela foi atropelada, tá com um arranhão na perna e foi pro hospital de base, de helicóptero. Mas ela tá tranquila, a polícia falou que ela tá bem, que ela tá tranquila, respondendo, tudo tranquilo. Aí eu já fiquei mais aliviada, tá tudo bem, tá tranquilo. Foi quando no meio do caminho, pro hospital de base, que também não foi nunca tão longe como foi naquele dia, falei, Deus, como é que alguém estável, com arranhão na perna, vai pro hospital de base, que é um hospital referência em Brasília de traumas, de acidentes graves. Como é que alguém vai pro hospital de base, de helicóptero ainda, com arranhão na perna, Deus? Como é que é esse mistério? Eu quero que isso me fale. Deus só falou assim pra mim, estou no controle de tudo. Foi quando Deus me fez lembrar da profecia. E Deus falou pra mim assim, calma, eu estou no controle de tudo. Foi quando Deus me fez lembrar da profecia, eu já comecei a imaginar.
Tipo assim, eu não queria aceitar dentro de mim. Pra mim, eu acreditei até o final, pastor Esther, que Deus podia mudar e falar assim, vou trazer ela à vida novamente. Mas não foi como eu queria. Porque a minha vontade pode parecer boa, mas a dele é perfeita. E é agradável. Então, assim, eu cheguei no hospital de base, eu vi pessoas totalmente desesperadas lá, no setor de emergência, né, no pronto-socorro. Eu lembro que eu tava tão desesperada, que me entregaram a identidade dela, me entregaram algumas pertences que ela tava. Ela tava de férias, a minha irmã. Minha irmã tava de férias. Minha irmã tinha uma semana que tava de férias. Ela tava indo pagar uma conta quando ela voltou e ela foi atropelada. E ela tava de sandália, havaiana, tava simples. Ela tava com a criança na hora do acidente. Então, assim, eu me preocupei com tudo. Tanto que ela só recebeu a pancada na cabeça porque ela foi jogar a criança para trás. Pro carro, porque ela viu o carro vindo, uma mulher desgovernou porque um cara fechou ela em alta velocidade. Então ela perdeu o controle do carro. Então ela falou que tinha duas alternativas. Ou ela jogava em cima de uma parada, em pleno 2 horas da tarde, ou ela jogava no acostamento. Ela falou que não viu minha irmã no acostamento, que não tinha ninguém no acostamento. Aí quando a minha irmã viu o carro vindo, as pessoas contam que ela jogou a criança pro canteiro, porque o erro das pessoas é esperar no acostamento. Porque, tipo assim, se ocorrer alguma coisa, obviamente o carro vai jogar no acostamento. E ela jogou a criança para trás, no que ela jogou, que ela foi levantar a cabeça, o carro veio a bunda do carro girando e bateu todo na cabeça dela. Tanto que a pancada foi só na cabeça dela. Igual a sua visão. Só na cabeça dela. Então, me contam, né? Depois eu fiquei sabendo que tinha uma mulher que tinha um quiosque, sogra de um amigo meu, tinha um quiosque na frente da parada, que foi um acidente. Ela falou que foi uma pancada com um barulho assim que ela não consegue explicar. Foi um barulho muito forte mesmo. Agora imagina um carro vindo em alta velocidade, rodando, batendo numa cabeça que é totalmente sensível. Totalmente sensível. E eu lembro que me falaram que quando o helicóptero estava com ela no chão, a cabeça dela abriu aqui na lateral, do jeitinho que eu sonhei, ou que Deus me deu a visão. E ela estava consciente na hora, ela chegou a ficar consciente. Ela deu o número do meu pai, ela falou tudo. De repente, do nada, ela deu uma parada. Ela já não respirava bem, porque ela não respirava pelo nariz, ela respirava pela boca. Ela deu uma parada, os bombeiros reanimaram a minha irmã com balão de oxigênio. Tipo, reanimando ela com massagem cardíaca nela pra ela voltar. Ela voltou, foi quando levaram ela pro hospital de base de helicóptero. Ela chegou lá, foi pra Ala Vermelha, foi fazer exames, né? Eu lembro que eu cheguei lá e eu olhava para aquele lugar, falei assim, Deus, eu não acredito que eu tô neste lugar. Eu não consigo crer que eu tô aqui. Foi quando eu olhei para Deus e falei assim, Deus, por mais que eu não consiga aceitar agora, nesse momento, que eu tô bastante assustada, eu quero que o Senhor esteja comigo aqui agora, nesse momento. Foi quando eu liguei pro meu pai, liguei pra minha irmã caçula. Eles chegaram muito rapidamente no hospital de base. Quando eu vi meu pai, eu desabei. Porque, assim, a gente é muito apegado com a minha mãe, mas com meu pai mais, né? Eu vi ele assim, eu desabei. Ele me olhou com um olhar de desespero, assim, de falando assim, me ajuda. E eu não podia fazer nada. Ele me abraçou tão forte. Porque por mais que a gente não era aquelas gêmeas idênticas, né? Sendo da mesma gemelar, na mesma placenta, a gente não era idêntica. Ele me abraçou tão forte, que ele me quebrou por dentro. A minha irmã também me abraçou, desesperada. A minha irmã é professora, ela é pedagoga. Ela falou que quando ela saiu da sala desesperada, os alunos falaram assim, o que foi, tia Ju? E ela falou assim, nada não. Tanto que tiraram ela de sala rapidamente, porque ela passou mal, ela entrou em desespero, estado de choque. E eu lembro que, na hora que eu estava muito desesperada, olhando meu pai, olhando minha irmã, eu tive a missão de buscar minha mãe no trabalho. E minha mãe, ela é muito desconfiada. Muito desconfiada. Eu, mãe, tô indo te buscar. Ela, pra que você tá me buscar? Eu falei, porque eu vou te buscar hoje. Ela, mas por que você vai me buscar? E começou um questionamento. Ela, o que aconteceu? Bora, gente, me fala o que aconteceu. E quando eu cheguei perto da minha mãe, na parada, que eu vi a minha mãe... Já desabou. Já desabei. Ela falou assim, bora, eu quero que você me conte o que aconteceu. Foi a minha filha, não foi? E minha mãe falou que um dia antes, ela falou que veio um vento muito forte da nossa casa. E que a telha transparente que tinha saiu, arrancou. E ela falou assim, meu Deus, que vento é esse? Desse jeito. E ela falou assim, não, esse vento não tá normal.
Ela falou que no serviço todo ela ficou com aquela agoniação de mãe que sente, né? E ela falou bem assim, que Deus falou bem assim pra ela: como eu levei um, eu vou levar o outro. Que foi um amigo nosso que morreu de acidente. E Deus trouxe ele à memória da minha mãe. Deus falou assim: como eu preparei um, levei, eu preparei a outra e vou levar. E minha mãe falou assim: será que a minha filha, que vinha só a minha irmã na memória dela? Foi quando eu entrei dentro do carro e ela falou assim, falou pro meu amigo: vamos, me conte o que aconteceu. Eu sei que foi com a minha filha, pode me falar? E ele falou assim: não, tá tudo bem. Ela: não tá tudo bem. Porque mãe sente, mãe sabe. E foi quando ela falou assim: minha filha morreu, né? Ela entrou em desespero dentro do carro. Foi aquilo assim, a gente teve que parar o carro. E ele falou assim: calma, irmã Adelina, ela tá sendo atendida, tá passando por exames na cabeça, ela tem uma pancada na cabeça, mas vai ficar tudo bem. E ele falou assim, ela falou: não vai ficar bem. E foi algo assim, quando a gente chegou no hospital, que a gente se reuniu a família inteira. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu lembro que eu entrei em desespero. E eu lembro que foi como se Deus usasse a segurança do hospital para falar comigo através do olhar. Eu estava tão desesperada e falando assim: Deus, 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 Deus. Ia lá fora e ficava agoniada: Deus, Deus, Deus. Ela olhou no meu olho, bem fundo assim, no meu olho. Ela foi até mim e falou assim: vai ficar tudo bem. E eu olhei, ela falou assim: moça, pelo amor de Deus, deixa eu entrar lá dentro para ver da minha irmã, porque eu cheguei lá 4 horas da tarde, pastor Esther. 9 horas da noite, não tinha nada ainda, nenhuma resposta do que estava acontecendo. Tanto que eu consegui entrar ainda nos corredores. Eu vi os médicos sentados, batendo papo. Eu vi as pessoas nem aí, as pessoas tudo jogadas em macas no meio do hospital, sabe? Um descaso. Então, assim, foi quando, por volta de 9 horas, 9 e pouco da noite, o médico chamou minha família. Ele falou: eu quero sua família aqui. Aí chamou e falou assim: olha, a Jéssica sofreu um traumatismo craniano e cefálico. Os rins dela já pararam. Não tem mais jeito. O único caso que a gente tinha para tentar salvar ela é uma cirurgia no cérebro. E nós temos gastos com isso, muitos gastos. E eu não indico a cirurgia, porque a gente tem gasto, é um procedimento difícil. Eu acho que eles falaram assim: não tem como salvar, para que a gente vai tentar? Né? Não tem como, a gente não vê mais possibilidade de vida, para que a gente vai tentar? Foi quando minha mãe falou assim: doutor, pelo amor de Deus, você é pai. Se fosse sua filha ali, o que você ia fazer? Aí eu lembro que ele encheu de água e falou assim: ó, minha senhora, por causa de você, eu sei que não vai fazer efeito nenhum essa cirurgia nela, mas por causa de você, pelo seu pedido, eu vou fazer a cirurgia nela. Vai que Deus faz um milagre. Falei: gente, vai que Deus faz um milagre. Foi quando a gente entrou, cada um foi entrando de uma vez para ver ela na ala vermelha, onde ela estava, né, por enquanto. Eu lembro que eu fui a última a entrar, e eu lembro que a minha irmã estava só de fralda, né, e uma faixa no peito, uma faixa na cabeça, e uns aparelhos no peito, com um caninho na boca, né. E eu lembro que ela estava muito quente. E eu lembro que eu falei assim para ela: irmã, eu não acredito que você está aqui nessa situação. Eu não consigo acreditar, sabe? Eu olho para você e eu pergunto para Deus, assim, não questionando a Deus, mas falo: por que ela, Deus? Foi quando eu olhei para ela e eu falei assim: minha princesa, eu não sei o real motivo de você estar aqui, mas eu quero te dizer, não tenha medo. E ouça tudo o que Deus tem para te dizer. Tudo, tudo. Foi quando os batimentos da minha irmã estavam por 90, ia para 80. E eu falei para ela assim: eu quero cantar para você a música que você mais ouviu cantar, que era Quão Grande é Meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E eu lembro que na parte que dizia assim: todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Foi quando eu olhei para nós aprendizes que estavam lá dentro, e tinha uma jovem que ela encheu o olho de água. E eu, de repente, os batimentos da minha irmã foram a 110, 120, e começou a apitar a máquina. E eu falei assim: Deus, não deixa eu ver minha irmã morrer na minha frente. E eu chamei ela e eu falei: moça, não tá alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada, tá apitando. Ela falou assim: não, tá tranquilo. Ela tá bem, tá tranquilo. Ela só tá escutando você falar. E eu falei assim: mas ela me escuta mesmo assim? Ela falou: sim, ela te escuta.
E eu comecei a falar com ela, eu falei assim, eu te amo muito, minha irmã, eu te amo demais, 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 demais. E eu quero que você lute, eu quero que você viva. Mas se essa não for a vontade de Deus, eu quero que você ouça tudo que Ele tem para te dizer. E aceite a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Viva o melhor de Deus para a tua vida. E foi quando eu falei assim, até amanhã, princesa, amanhã eu volto para te ver. Foi quando eu saí de lá, a minha irmã passou depois disso por 6 horas de cirurgia no cérebro, ela perdeu metade do cérebro. Uma metade do cérebro dela morreu, então foi tirado. O meu primo chegou a ver a cirurgia, ele falou que era uma coisa assim, terrível. Ele falava assim que quando ia passando assim, o sangue espirrava longe, mas ele falou que em nenhum momento a pressão dela caiu, e em nenhum momento ela teve nada. Ela estava muito tranquila. Foi quando ela passou pela cirurgia, isso foi na quarta, né? Na madrugada de quarta para quinta. Na quinta-feira nós tentamos entrar na semi-UTI, onde ela foi levada, né, depois da cirurgia. Eu lembro que a médica chamou a gente, minha mãe falou assim, olha, nós não temos roupa no hospital de Barça para vocês entrarem na semi-UTI, porque eles correm risco, né, eles estão expostos. Então, assim, tem que ter uma roupa adequada para entrar lá dentro. E não tem. Então, não vou conseguir deixar ninguém entrar hoje. Mas orem por ela, porque tudo que a medicina humana tinha para fazer, eles já fizeram. Até aqui, eles já trabalharam. Não tem mais o que eles fazerem. Agora, se Deus quiser operar um milagre, amém. Se Ele não quiser, né? Foi quando algo me chocou, que eu estava caída no corredor, assim, né? De entrar para a semi-UTI. E tinha um policial do meu lado, ele me viu chorando. Ele falou assim, por que você está chorando, moça? Eu falei assim, porque a minha irmã está lutando para viver lá dentro. Minha irmã foi atropelada, deu traumatismo crânioencefálico, passou por 6 horas de cirurgia, perdeu metade do cérebro. Ela tem o quê? 2% de expectativa de vida? Ou menos que isso para viver? E ele falou assim pra mim, assim, mas vai dar tudo certo. Eu tô com um traficante ali dentro. E ele levou um tiro na cabeça, tá lutando para viver também, mas por mim tanto faz. E eu olhei para ele e falei assim para ele, moço, você sabia que ele é uma vida como a minha irmã é? E muito preciosa para Deus. Que assim como Deus mudou a minha história, mudou a história da minha irmã, Ele pode mudar a história desse rapaz. E ele falou assim, só se for Deus mesmo. Ele falou pra mim, só se for Deus mesmo. E eu lembro assim, eu falei para ele que Deus abençoe muito esse jovem. Que se for para ele sair daí, que ele saia com vida. E que ele conheça Cristo, que ele conheça a Deus. E ele falou bem assim para mim, então eu vou lá, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua irmã. E eu lembro que eu saí de lá, e eu lembro que eu recebi um telefonema do meu pastor, na época. E ele falou bem assim pra mim, pastor Esther, minha filha, tá preparada? E eu, pra quê, pastor? Pra vontade de Deus. Porque, tipo assim, todo mundo já sabia do que ia acontecer. Só a gente da família, assim, que ainda tinha aquela esperança. Eu fiz propósito no dia que a minha irmã faleceu, eu fiz um propósito de um dia inteiro, pastor Esther, desde madrugada, sem comer nada, sem beber um gole de água. Fui para a minha igreja, orei com a minha irmã. Dei entrevista para o SBT Brasília na época, porque minha irmã necessitava com urgência de uma UTI, e não tinha UTI no hospital de base. Tinha 14 pessoas na frente da minha irmã, precisando de um leito de UTI. A gente foi na Defensoria Pública, fomos atrás de uma UTI. No dia que nós conseguimos a UTI, o leito de UTI, a minha irmã veio a óbito. Então, assim, eu tentei ainda subir para ver a minha irmã, não consegui vê-la. Na última hora que desceram com o laudo final, estava marcado lá no laudo, com marca-texto, com aquele verde fluorescente. Morte cerebral. A paciente foi dada a causa da morte como morte cerebral e múltipla falência dos órgãos. Então, assim, eu olhei e não li. Foi como se Deus não permitisse que eu visse. Foi quando fui para trás do hospital de base, tentar entrar para subir para ver a minha irmã, não consegui. Recebi um folheto lá no ambulatório. Lembro que eu fui para frente do pronto-socorro e falei assim, Deus, quantas pessoas estão aqui na frente? Muitas pessoas na frente do hospital esperando, né? Eu quero orar, eu comecei a orar, eu comecei a cantar na frente do hospital. E as pessoas começaram comigo a levantar as mãos, a orarem. Foi quando eu vi uma mulher mendigando.
lá perto da entrada do ponto-socorro. E eu falei assim, já que eu tô aqui, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Fui lá, eu falei para ela, falei assim, moça, eu posso falar de Jesus para você? Ela falou, só se você me pagar um suco. Eu falei, eu pago até 2 para você. E ela falou assim, mas eu quero agora. Eu falei, não, vamos falar de Jesus primeiro? Aí eu vou lá, pago o seu suco, um lanche, se você quiser. Foi quando eu falei assim, li o Salmo 23 para ela, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi quando eu falei assim para ela, sabe por que eu tô aqui hoje, minha senhora? Porque eu tô com a minha irmã ali em cima, lutando para viver. Eu não sei o que Deus tem para ela. Se Deus tiver vida para ela, amém. Mas se Deus quiser levar a minha irmã também, glória a Deus por isso. Mas só eu saber com a dor que eu tava falando aquilo para ela. E ela falou assim, ela tem quantos anos, sua irmã? Eu falei, 24. E ela falou, ela tá aí por quê? Ela foi atropelada. E ela falou assim, nossa, eu contei a história para ela. Eu falei assim, eu quero cantar uma canção para você. E eu cantei com um grande amor de Deus para ela também. Eu lembro que eu tinha um homem do meu lado e ele falou assim, bora, faz um apelo logo para ela, que ela tá sensível. Foi quando ela falou assim, moço, por favor, saia daqui e deixe só eu com a moça aqui. Por favor, por gentileza. Aí ele saiu, deixou com ela. Eu falei assim, eu não quero que você aceite a Jesus por uma emoção. Eu quero que você aceite a Jesus para você recebê-lo, para você servir ele com todo o seu coração e com a verdade dele. Foi quando ela falou assim, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Foi quando eu falei para ela, vamos confessar Jesus? Você vai confessar Jesus com a sua boca. Eu falei, repete comigo. Ela confessou a Jesus. Paguei um suco para ela, ela me abraçou, nós se abraçamos, nós choramos juntos. Na hora que me chamaram para entrar, foi quando surgiu uma oportunidade para entrar dentro do salão de baixo, para me ver minha irmã. Mesmo sabendo que tudo já tinha acontecido, todo mundo já sabia. Só eu que não queria acreditar. Foi quando, na hora que eu ia entrar quem já entrou no hospital de base sabe como parece uma coisa tipo sombria, ela é muito antiga, né? Eu lembro que na hora que eu ia entrar, que a enfermeira foi me buscar lá na porta, eu lembro, pastor Esther, que eu vi uma família toda deparada no chão, assim, todo mundo se debatendo, gritando, naquele desespero. E eles tinham acabado de receber a notícia que a filha deles tinha falecido, vindo a óbito na meia de cirurgia, passando pela cirurgia no cérebro também, de um acidente também. Ela foi acidente de carro. E eu lembro que eu olhei para o alto, e naquele corredor, vendo aquela família desesperada, e eu falei assim, Deus, será que ainda hoje eu vou passar por isso também? Será que ainda hoje eu vou viver isso na minha vida, Deus? Fui no corredor andando, cabisbaixa, a enfermeira começou a conversar comigo. Foi quando ela recebeu um telefonema. E ela falou assim, acabei de receber ordens para não te deixar entrar. E eu falei assim, mas por quê? Ela, você vai saber mais tarde. E naquilo ali, foi como se ela já tivesse falado para mim e na minha ficha ainda não tinha caído. Foi quando ela falou assim, é verdade que gêmeo sente? Ela é sua irmã gêmea, né? É verdade que gêmeo sente que o outro sente? Eu falei, é. Ela falou assim, pois eu vou te deixar na sala toda branca. Os pés da Jéssica estão bem aqui nessa parede. Eu quero que você ore por ela. Né? Você é evangélica, ora por ela. E assim eu fiz, pastor Estel. Eu entrei na sala, botei a mão na parede. Quando eu botei a mão na parede, foi como se eu sentisse assim, palpável a presença da minha irmã. Como se ela estivesse ali perto de mim, sabe? Eu lembro que, ao mesmo tempo que eu sentia a presença da minha irmã, a presença de Deus era tão maior naquele lugar. Eu lembro que eu falava assim, eu profetizo vida, Deus, vida, 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 vida. Foi quando Deus falou assim, Jéssica, tá orando errado. Você tá orando errado. E eu falei, Deus, como é que o Senhor quer que eu ore então? Ele falou assim, peça que eu faça, não a sua vontade, mas a minha vontade. Aí como é que agora você olha para você e fala assim, Deus, faz a tua vontade. No momento de dor, no momento de alguém que está lá dentro, que é sangue do seu sangue. No momento de uma pessoa que eu dividi a minha vida inteira, eu dividi uma placenta por 7 meses com ela. Ela me escondeu a gestação inteira. Então assim, eu olhei para Deus e falei assim, Deus, é com dor no meu coração que eu vou falar isso agora. Mas eu sei que a tua vontade é muito melhor que a minha. Eu sei que se eu falasse, Deus, faça a minha vontade, eu vou ser muito egoísta. Então eu quero que o Senhor faça a tua vontade nessa hora. Foi quando o ambiente parou, assim, não só via barulho de gente, não só via barulho de maca, não só via barulho de nada, o ambiente parou. Entrou uma alegria no meu coração. E eu falei assim, Deus, mas porque eu tô alegre se a minha irmã tá ali dentro lutando para viver? Foi quando Deus falou para mim assim, hoje desço eu para fazer o que eu tenho para fazer. Hoje eu recolho a sua irmã porque é necessário que eu leve a Jéssica.
foi quando eu saí de lá, com a certeza ali absoluta, que Deus tinha levado a minha irmã, naquele momento. Foi quando eu saí do hospital, para ir lá para fora, a primeira pessoa que eu vi foi minha mãe, com um sorriso imenso no rosto. E ela falou, e aí, minha filha, conseguiu ver sua irmã? Eu, não. Foi quando Deus me falou assim, chame a sua mãe no canto e diga para ela que esteja preparada para o sim e para o não. E hoje é não. E eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, Deus falou pra gente estar preparado pro sim e pro não. E hoje é não. E ela falou bem assim pra mim, eu me lembro como se fosse ontem, ela falou assim, minha filha, eu só quero que Deus faça o melhor pela minha filha. Só isso que eu quero. Que Ele faça o melhor pra ela, o que for melhor eu aceito, porque é pra minha filha. Foi quando a gente foi pra casa, né? Chegou lá a minha melhor amiga, a Débora, chegou a minha sogra, uma sentou de um lado da porta, outra sentou do outro lado da porta, eu sentei no meio. E o tempo todo ela falando, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Deus ainda pode mudar de ideia. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Foi quando no meio do caminho eu olhei pro meu padrinho de casamento, né, o Antoniel. E eu lembro que ele já sabia de tudo. Eu ouvi pelo retrovisor, ele bem assim, ó. Com a mão na cabeça. E eu lembro que eu conversando, falando. Eu lembro que meu esposo olhou para trás e falou assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu preciso falar. Foi quando ele virou para trás e falou assim, Geis, sua irmã veio a óbito, sua irmã faleceu. E eu falei assim, não, minha irmã não faleceu. Ele falou, sua irmã faleceu. Foi quando eu, no meio do catetinho, indo para casa, tentei abrir as portas. No meio do carro, o carro andando na pista, eu abri o carro. A minha sogra segurou na minha mão, a minha amiga segurou na minha outra mão. E eu falei assim, Deus, não, como foi como se meu mundo tivesse desabado. Foi quando eu acalmei e falei assim, Deus aconteceu. Era necessário. Foi quando eu cheguei perto da minha casa quase, eu vi a minha irmã caçula com um sorriso lindo no rosto. Aí a gente chegando perto de casa, a minha irmã falou assim, desce, Geis. A gente vai entrar, mas a gente vai ver a minha irmã. Eu falei, não, a gente não vai ver ela mais. Ela falou assim, vamos, mas a gente vai ver ela. Eu falei, não, Ju, a gente não vai ver ela mais. E ela, por quê? Foi porque ela morreu. Deus levou ela. Ela falou assim, não. Eu falei, sim. Foi quando olharam dentro do carro e falou assim, quem vai dar a notícia? Eu falei, eu vou dar. Foi quando eu fui na minha cozinha, bebi um gole de água e falei assim, mãe, senta aí. A Jéssica veio a óbito, a Jéssica faleceu. E desmaiei, não veio mais nada. Foi quando me acordaram e minha mãe todo tempo forte, pastora Esther, forte. Quando eu me acalmei, ela desabou. Ela falou assim, não, minha filha não. Minha filha com 24 anos de idade, não. Isso não é possível. Deus, como? Minha filha é tão nova, Deus. Foi quando eu cheguei nela, falei assim, mãe, você pediu para Deus, você falou que Deus fizesse o melhor por ela. O melhor que Deus fez por ela hoje foi levá-la. E nós temos que ser gratos a Deus. Porque por mais que não fosse a nossa vontade, hoje nós recebemos o não de Deus. Mas também nós já recebemos o sim de Deus. Quando ela voltou para Jesus. Quando esse pouco de tempo que ela voltou aos caminhos do Senhor Jesus, ela permaneceu. Foi o tempo que Deus preparou, mãe, e viu a oportunidade. Não foi que Deus pegou um carro lá na BR, desgovernou ele e matou a minha irmã, não. Deus viu uma oportunidade de levar ela para ele. Entendeu? Então, assim, eu conversei com Deus, falei com Deus e meu pai chorando muito. Foi quando eu tinha uma agenda na noite, não fui nesse dia que minha irmã faleceu, eu não fui. Me ligaram para mim e eu não consegui. No outro dia, no sábado, né? O sepultamento dela ia ser no domingo, o sepultamento da minha irmã. Não faleceu na sexta, né? Aí no sábado não fui. Na sexta-feira foi quando ela faleceu. No sábado eu tinha uma agenda. Eu lembro que o líder foi na minha casa. Ele falou assim, Geis, tem condição de ir atender o convite? Era um congresso de mocidade. E eu falei assim, olha, condição não tenho não. Mas eu vou pensar. Se for pra mim eu vou sim. Foi quando eu entrei no meu quarto, meu esposo foi pra casa da mãe dele, e ficou eu e Jesus dentro do quarto. Eu fechei a cortina e falei, Jesus, eu quero conversar contigo. Algo que eu nunca te falei pro Senhor. Jesus, eu tô fraca, eu tô sem força. Talvez a minha vontade hoje é de desistir. Mas eu te lembro que eu te falei lá no começo, que haja o que houver, venha o que vier, eu não vou desistir, não vou parar. Eu sei que o Senhor anotou muito bem isso.
e que o Senhor vai me lembrar todos os dias. Foi quando eu cantei palavras, ainda que é pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Cantei no quarto para Deus, uma música que eu nunca tinha cantado na minha vida. E eu lembro que eu falei assim para Deus, Deus, o Senhor quer que eu vá? Deus falou para mim, se não preciso nem te responder, você nasceu para isso. Vá e sirva com excelência. Vá, como se não houvesse amanhã, e faça o que você tem para fazer. Foi quando Deus me deu a palavra da noite, 1 João, e a maior promessa que Ele nos deu foi a vida eterna. Então, assim, eu cheguei na igreja e chorava muito, muito, muito. Acho que o pastor falou assim, que só quem sabia o pastor e a liderança. Acho que ele falou assim, pra que eu mandei essa menina vir ministrar? Foi quando eu tive a oportunidade de pregar, ninguém sabia. E eu falei assim, no final, falei, jovens, amanhã de manhã eu vou estar sepultando a minha irmã. Amanhã de manhã eu vou estar perdendo algo muito precioso na minha vida. Mas eu quero dizer para vocês que o meu maior bem continua dentro de mim, que é a presença de Deus. Então, ela nunca vai faltar na minha vida, é ela que vai me manter de pé todos os dias. É a presença de Deus. Então, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou louvar a Jesus e eu vou continuar sendo fiel a Ele. Foi quando, naquela noite, 12 vidas voltaram a Jesus. E eu entendi a partir dali, daquele momento, o propósito de tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Então, assim, Deus levou minha irmã com 24 anos de idade. E muitos não conheceram a Jéssica, mas a Jéssica foi uma pessoa extraordinária. Extraordinária, que ensinou a muitos que a conheceram. E eu lembro que quando chegou no sepultamento dela no domingo, eu não queria entrar. Minha mãe falou assim pra mim, minha filha, entre, por favor. Eu entrei. Eu vi a minha irmã dentro daquele caixão e minha ficha começou a cair. Eu lembro que eu abracei muito a minha irmã. Eu lembro que meu pastor falou assim, cante uma música. E eu falei, como é que é, pastor? Ele, cante uma música. Eu falei assim, o que nós cantamos no dia do luto? Deus não me falou o que a gente canta no dia do luto. O que a gente canta no dia da dor? Eu não estava preparado para esse momento. Foi quando Deus me disse para mim mesmo, você pensou que não, mas você estava assim. E eu falei assim, Jesus, mas quando que eu me preparei? Ele falou assim, lembra das suas experiências dentro do seu quarto? Quando eu te falei que poderia faltar todo mundo lá, mas eu estaria lá. Eu te forjei o teu caráter. Eu te dei estrutura para viver tudo que você está vivendo hoje. Foi quando eu falei assim, Senhor, o que você quer que eu cante? Ele falou para mim, cante que vai valer a pena. Foi quando eu cantei. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. E a parte mais linda que fala, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti. E eu comecei a chorar. E aprendi, Deus era tão palpável naquele lugar, que o meu pai, que nunca foi crente, nunca conheceu a Deus, ele cantou a música, ele cantou o zinho da harpa. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com meu pai? E naquele dia, muitas pessoas jovens que estavam ali, amigos da minha irmã, que estavam afastados, voltaram aos caminhos do Senhor Jesus. E eu lembro que a chefe da minha mãe, ela ficou impressionada. Ela falou assim, como é que essa menina perdeu a irmã dela e está cantando desse jeito? E eu sempre falei no dia, falei assim, hoje quem me trouxe aqui e quem vai me manter de pé todos os dias é o meu Deus. Eu vou viver para Ele, vou cantar para Ele, vou servir até os meus últimos dias na terra e gastar todos os meus dias fazendo a vontade dEle. Então, assim, foi um dia bem difícil, porque depois que acaba ali o culto fúnebre, depois que acaba tudo, as pessoas vão embora, é só você e Deus e a sua dor. E mais ninguém. Talvez não vai ter ninguém para te confortar, para te consolar. Tanto que tinha dias que eu estava na minha casa sozinha e eu falava, Deus, traz alguém para me conversar comigo. Traz alguém para me dar um abraço. E ele falou assim, por que alguém, se existe alguém aqui com você que sou eu? Então, assim, muitas das vezes você quer procurar em alguém, algo que está ali em Deus. Às vezes você quer ir atrás de uma profecia, de um profeta, sendo que você tem a palavra de Deus, você tem alguém que fala contigo, que você tem toda e total liberdade para falar com ele. Então, assim, foram os dias que Deus me ensinou. Eu passei antes da minha irmã, falei assim, eu passei um mês cantando esse adorador. Se vocês já ouviram, é como Davi, eu quero adorar, diante da morte não vou me prostrar. Então, assim, eu vivi o que eu cantava e sempre vivo o que eu canto. Então, assim, eu aprendi com Deus que um adorador de verdade, independente de qualquer circunstância, ele adora a Deus com a sua adoração de excelência em qualquer circunstância. Ele se põe como servo para servir a Deus com toda a totalidade e com toda a fidelidade a Deus. Tremendo.
Tremendo, tremendo, tremendo. E que mensagem você quer deixar aqui para quem está passando por um processo assim de ter que superar uma perda, porque vem uma outra caminhada, né, depois disso Sim. tudo. Sim. No seu caso já tem 7 anos, né? Sim, que tudo 7 isso anos. aconteceu. Isso. São 7 anos, que parece que foi ontem, mas 7 anos que Deus me amadureceu, tanto como pessoa, como serva, como adoradora, como ministra, como esposa. Eu tenho muito para aprender ainda, eu sei que eu tenho muito para aprender na minha caminhada, mas Deus me amadureceu muito de ver as coisas com os outros olhos, de ver ao próximo, me colocar no lugar dele, entendeu? Porque teve dias que eu queria que alguém se colocasse no meu lugar e me entendesse, mas muitas vezes eu não tive. Então hoje eu consigo ver com o que Deus me ensinou e através do que Ele me ensinou, conheci pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei, que eu tive a oportunidade de chegar lá e falar assim, eu passei por isso, eu tenho que te contar. Conheci uma jovem que um dia eu fui no banheiro e ela estava chorando. E eu falei para ela assim, tá tudo bem? E ela falou assim, sim, tá tudo bem. Mas não tinha nada bem, ela tinha acabado de perder a irmã dela. Depois que eu fui saber, eu fui conversar, fui na casa dela, conversei com ela, passei a minha experiência para ela que eu tinha vivido. Então assim, a gente nunca vive uma experiência em vão. A gente nunca vive algo em vão da parte de Deus. A gente vive algo com um propósito. Talvez eu não entenda hoje, talvez você não entenda hoje, mas é algo que Deus te fez viver para que você testifique na vida de alguém amanhã. Né? Isso é muito importante. Amém. E né, Deus fez um milagre na vida dela. Sim. Porque muitas vezes ele fala assim, até estava pensando, né, a gente vai contar o testemunho, quantos testemunhos a gente tem aqui no Culto na Roça, que Deus gerou um milagre ali, que Deus gerou vida ali, mas o não de Deus você viu como o sim de Deus. Sim, foi um milagre muito grande de Deus, pastor Esther, porque o inimigo falava para mim assim, você canta para ele, você prega o nome dele, você só pediu um milagre, só um, e ele não fez. E eu falei assim, quem disse que ele não fez? Eu lembro que numa noite, na madrugada, minha irmã me acordou e falou assim, me mandou um WhatsApp, falou assim, vem aqui no quarto. Minha mãe não está conseguindo dormir, ela está desesperada. Eu cheguei no quarto, eu acendi a luz, minha mãe estava com o rosto muito vermelho, com o olho inchado, e falando, meu Deus, minha filha, minha filha. E ela falou bem assim para mim, minha mãe, serva de Deus. Falou bem assim, se Deus, Geice, que você serve, que nós servimos, Ele é o Deus do milagre, como nós pregamos, como nós cantamos, como nós vivemos, como Ele é. Por que Ele não fez um milagre na vida da minha filha? Me responda, Geice. Eu falei, Deus, agora é com o Senhor. Ele falou para mim assim, fale para ela, que eu entendo e compreendo a dor dela. Que o maior milagre eu concedi a Jéssica. E eu falando com ela, né? E ali, qual foi? E eu falei assim, conceder a ela o direito à vida eterna. Essa é a maior promessa que Deus nos fez. Nada paga, mãe. Nada paga, nada vale andar esse mundo inteiro, ganhar esse mundo inteiro e perder a nossa alma. Então assim, Deus deu o maior milagre a ela, que foi o direito à vida eterna. E eu falei para ela, sabe quem são os milagres verdadeiros sobre tudo isso? E ela, quem? Nós. Porque a gente poderia se revoltar contra Deus, como muita gente faz, se revolta contra Deus, coloca a culpa em Deus. E Deus não tem culpa de nada. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou servir mais, eu não vou cantar mais, eu não vou continuar meu ministério, chega, eu sirvo a Deus, olha o que aconteceu. Não. Eu entendi que Deus não tem culpa de nada, que tudo que Ele fez foi a vontade dEle. E quem sou eu para questionar a vontade dEle, se ela é muito melhor do que a nossa? Então, assim, eu comecei a entender, por mais que eu tive aqueles momentos de recaída, de falar assim, Deus, eu tô fraca, Deus, eu tô triste, Deus, hoje está difícil, Deus, como é que vai ser amanhã? Em todos os momentos, pastor Estel, eu te falo, e a todos vocês que nos assistem agora, em nenhum momento Ele faltou em todos esses dias. Em nenhum momento Ele esteve ausente. Ele esteve sempre presente na minha vida, até hoje, sempre estará. Eu amo Deus demais. Amém. E é isso que eu queria realmente passar para as pessoas, né? E hoje eu vejo a unção de Deus na sua vida. Quanto você louva, né? Eu não te vi pregando ainda, mas quando você ministra ali, muita unção de Deus, muita unção de Deus. Que Deus conserve essa unção de Deus sobre a sua vida. Amém. Hoje você mora, na verdade, não é Brasília, é Santa Maria.
E você atende as agendas, hoje você vive pro seu ministério. ministério. Amo servir aos irmãos, às igrejas, às obras missionárias. Amo demais, demais, demais. Eu falo para todo mundo que eu nasci para servir. Hoje eu sou missionária, mas eu amo servir um copo de água. Eu amo servir, talvez o irmão tá ali precisando de uma toalha, de uma coisa. Eu amo servir, de ir lá, de apoiar, de ajudar. Muita gente fala, mas você é uma cantora, você é uma missionária. Eu falei, sim, mas eu sou serva. Eu continuo sendo serva de Deus. Eu posso servir alguém, conduzir alguém a um lugar, e eu amo fazer isso. O que você entende hoje, assim, em relação a cantar? Hoje a gente está vendo um tempo de muita visibilidade, de muita mídia. E o que eu particularmente sinto muito a falta das pessoas terem unção. Hoje a gente vê mais as pessoas na técnica. Muito artista. Isso. Pastorista, é assim, teve uma época da minha vida que eu estava muito cismada com isso. Tanto que eu ouvia muito coral black, assim. E eu tentava muito reproduzir muitas coisas na minha casa, e eu conseguia reproduzir muitas coisas na minha casa. Mas quando eu chegava na igreja para reproduzir, eu não conseguia reproduzir. Até que um dia eu entrei na igreja e falei assim, Deus, eu quero cantar igual essas cantoras. Eu quero fazer essas coisas que essas cantoras fazem. Deus falou para mim assim, gente, eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado, sabe? De uma bela voz, de uma bela eloquência. Tem que ter? Tem que ter. A gente vai aperfeiçoar isso? Vamos aperfeiçoar isso. Mas isso não é o primordial. Isso não é a primazia. A primazia é a presença de Deus. É carregar a presença de Deus com excelência. É levar a igreja a uma atmosfera de adoração. Não é ir lá e mostrar a minha voz, mostrar a minha técnica, mostrar o que eu sei cantar, que a minha voz é... Não. É levar a igreja a uma atmosfera. É levar a igreja a adorar a Deus e a sentir o que eu estou sentindo. Tanto que tinha dia que eu ia cantar em uma igreja e eu não via a igreja na mesma atmosfera que eu. Eu falava assim, preciso orar mais. Preciso buscar mais. Aí eu já ia descer, ia buscar. Até que um dia Deus me falou assim, gente, nem todo mundo está na mesma perspectiva de adoração que você está. Nem todo mundo entra aqui com a mesma perspectiva de culto que você. Eu já saio da minha casa dizendo o culto vai ser uma bênção, o culto vai ser maravilhoso, porque eu começo meu culto dentro da minha casa. Eu coloco o hino, a gente vai dando um lugar, e eu falo, Jesus, o culto vai ser uma bênção. Jesus, que não seja sobre... Já chega lá transbordando. Que não seja sobre mim, seja sobre o Senhor. Que não seja sobre a minha voz, mas seja sobre a sua voz. Que o Senhor opere segundo a tua vontade. Até a gente chegou e me falou assim, vai lá, Jesus, quebra tudo que você vai cantar. E eu sei que quando você canta, a coisa acontece. E eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque se eu quiser usar a irmã lá da cantina e trazer ela aqui, só vou usar ela. Se eu quiser trazer o obreiro que está lá na porta, no estacionamento, cuidando dos carros, você vai trazer ele aqui. O Senhor vai usar ele, não vai me usar. Por quê, Deus? Quem faz é o Senhor. Tanto que eu fui numa agenda uma vez, e aí era uma igreja bem pequena. Eu falei, eu não vou entrar pro altar agora, porque se eu entrar aqui pro altar, como a igreja é pequena, a igreja vai parar para me ver, porque isso é normal do ser humano. A gente tá aqui gravando, se alguém passar ali na frente, eu vou ter aquela noção já de olhar, né? Então eu falei assim, para mim não tirar a atenção dos irmãos, quem sou eu, né? Mas eu vou ficar aqui, esperando todo mundo falar, na hora que orar, na hora que me convidarem, eu vou para cima, fico no altar. Pois não foi bem como eu imaginei. Os pastores desceram para me buscar, na saudação do irmão. Aí, de repente, todo mundo foi me olhando, e eu morrendo de vergonha. Para quem não sabe, gente, eu sou tímida. Não parece, mas eu sou tímida. E aconteceu que todo mundo parou para me olhar. E o pregador, olhe para cá, olhe para mim, gente. Olhe para mim. E eu, meu Deus, por isso que eu queria ficar no meu cantinho. Aí, foi quando eu comecei a cantar. Deus falou pra mim assim, hoje vai ser diferente. Aí eu, eita glória, hoje vai ser poder de Deus. Hoje vai ser fogo do céu aqui nessa igreja. Aí eu falei, amém, Deus, fiquei feliz, né, alegre. Deus vai me usar hoje de uma maneira extraordinária. Glória, pra glória do teu nome, Deus. Eu sempre entendi que a glória é de Deus, né, que ele faz como ele quer. Foi quando eu comecei a cantar, né, fui cantando normal. De repente eu comecei a chorar. Do nada, eu comecei a chorar. E eu falei assim, Deus. Aí foi quando eu comecei a chorar e parei. Foi quando eu olhei para os meus músicos, o meu baixista falando assim, vai, continua. E eu não tinha voz para continuar, eu não consegui. Foi quando, uma coisa muito engraçada na hora, eu olhei pro irmão, foi uma coisa engraçada e eu fiquei assustada também. Eu olhei pro irmão assim, tipo, eu sou míope, né? Eu tenho muito grau no olho direito. E nesse dia eu consegui ver, eu consegui ler os lábios dele. Ele falou assim, essa aí que é a cantora Geise Sampaio? Aí a mulher, e é desse jeito que ela é. Tu me falou que ela era uma bênção, que ela era uma voz de trovão, que não sei o quê, que não sei o quê.
E ela falou assim, mas ela é. E ela, com a cara de desespero assim, mas ela é. Mas ela falou assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com ela hoje. E eu lendo tudo no lábio dela. Deus me fez conseguir ler o lábio dela. Aí eles sentaram. Quando eles sentaram, a igreja todo dia foi sentando. Sentando. Aí eu, Deus, o que tá acontecendo? Ele falou, o que tá acontecendo? Que a expectativa estava sobre a tua vida, sobre a tua voz, sobre o teu ministério. E não é você que faz. Quem faz sou eu. E hoje vai ser como eu quero. Nossa. E eu falei, amém, que todas as vezes seja assim, Deus. Foi quando eu olhei para uma jovem do lado, ela estava bem assim, soluçando de chorar. E eu falei assim, meu Deus, por que você me tá chorando? Aí ela falou assim, Deus falou para mim assim, sabe por que ela tá chorando? Porque aonde você esteve um dia, ela está hoje. O que você passou um dia no começo do seu ministério, ela tá passando hoje. Você já passou, mas ela tá passando hoje. Foi quando Deus me usou para falar com ela. E ela chorou e nós se abraçamos. Depois que a minha voz foi voltar para me cantar, que eu já encerrei, que eu mais chorei do que eu cantei, foi quando ela falou para mim assim, obrigada. O seu testemunho, por mais que você não conseguiu falar nada, você falou tudo nas suas lágrimas. E ela, muito obrigada. Ela falou para mim assim, eu faço como eu quero. Talvez as pessoas acharam que você ia cantar, que ia acontecer isso, aquilo, e você ia soltar a voz. Mas não foi do jeito que eles queriam que acontecesse, porque eu faço como eu quero. E eu aprendi, pastor, desde aquele dia, que vai ter dias, e eu falo a todos os ministros. Tem dia que você chega lá na igreja assim, empolgada, que hoje vai ser uma bênção, Deus vai fazer. Você coloca expectativa, eu não sei você. E eu coloco muita expectativa. E tem dia que não vai ser como a gente quer. Tem que falar assim, hoje eu vou pregar daquele jeito, naquela unção. E Deus vai te usar naquela mansidão. Que você vai até olhar assim, ó, irmão, eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, que hoje Deus, não sei o que aconteceu. Mas vai ser o dia que Deus vai te querer te usar de uma maneira diferente. Tá tudo bem. E tudo bem por isso. Foi a maneira que Deus te usou daquele dia, daquela forma, para alguém que talvez que não é crente, talvez, que está entendendo daquela forma, daquele jeitinho que Deus te usou. Então, assim, eu falo para todos os ministros, respeitem a vontade de Deus sempre. Sempre. Se Deus quer que seja assim, vai ser assim. Se Deus quer que seja de outra forma, vai ser de outra forma. Mas entendendo em todo tempo a atmosfera do culto, a atmosfera do ambiente e sendo totalmente sensível à voz de Deus. Totalmente, isso é muito importante. Amém. Canta agora só um trecho de alguma canção, né? Falei antes de preparar, pra gente encerrar. E, né, esse ano aí de 2023 está com as agendas abertas para atender não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, fora do Brasil. Glória, amém. Estou aqui à disposição para servir ao reino com todo amor, com todo o meu coração, né? E crendo, sabe? Sempre falo, eu creio que por mais que talvez a gente não veja agora acontecer, eu canto há 12 anos. Tem gente que fala assim, mas não aconteceu nada. Eu creio que no tempo certo, no tempo oportuno, que Deus preparou, vai acontecer. E Deus é muito bom, Deus é fiel. Amém. Então canta para nós só um trecho. Amém. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele tem honra. Ele é bom. Faz uma oração para nós? Amém. Deus, nesse momento eu quero externar a minha gratidão e a honra de estar aqui, Jesus. Eu sei que não sou merecedora, Jesus, mas eu te glorifico por essa oportunidade. Que o Senhor venha visitar a cada um que está assistindo, Jesus. Que esse testemunho, que essas palavras edifique alguém, a vida de alguém, Jesus. Que o Senhor consiga, Jesus, tocar a cada coração através de cada palavra, Jesus. Que foi aqui dita, Jesus, para a glória do teu nome, Jesus. Que o Senhor continue abençoando esse projeto, Jesus. E as pessoas que estão envolvidas. Que o Senhor continue abençoando a pastora Esther. Que o Senhor continue renovando as forças dela, Jesus. Que o Senhor continue a capacitando, dando sabedoria à tua filha, Jesus. Dando todos os dias a autoridade do céu, Jesus, para glorificar o teu nome, Jesus, que o Senhor glorifique o seu nome através da vida dela e
e deste projeto. Amém. Amém. Quero agora só agradecer você por ter vindo aqui. A Elisângela, né, que só veio aqui te trazer. Ela faz parte da nossa equipe, mas ela lá, né, de Brasília. Agradecer o Denaldo da Aliança Vídeos, né, Produções, que está sempre com a gente, somando, para vocês terem essas entrevistas aqui, essas gravações. Deus abençoe. E é isso aí, compartilhe esse vídeo que para alguém que você sabe que está passando, né, por isso que a gente passou, para indicar ela para ir a uma agenda, né? Então, Deus abençoe vocês, continue seguindo. Segue, qual as suas redes sociais? Deixa aí para eles. @GeiSampaio, né? E eu quero agradecer também a Deus, né? A vida da pastora Esté. Pastora, muito obrigada por estar aqui. A vida da Elisângela que nos trouxe, da mãe da Esté, que fez um banquete pra gente aqui. A vida do irmão que tá ali atrás nas câmeras, que eu esqueci o nome dele. Ao pastor Givan, né? A pastora Edinava que vieram com a gente acompanhando também. Muito obrigada. A todos, ao meu esposo, à minha família, que Deus abençoe. Amém. Então segue ela nas redes sociais, lá tem também tem um contato? Tem um contato para agenda também. Então tá, e continua nos acompanhando aí, Deus abençoe vocês e até uma próxima entrevista. Amém.